Há histórias que começam com barulho, tragédias visíveis ou grandes reviravoltas. Esta começa no silêncio. Começa em uma estrada de terra esquecida, em uma casa simples, e em uma decisão que parecia pequena demais para mudar qualquer coisa. Um fazendeiro pobre, ignorado pela própria comunidade, escolheu ajudar uma jovem desamparada quando todos os outros passaram direto. Ele não imaginava que aquele gesto simples despertaria desconfiança, ódio velado e um julgamento coletivo capaz de destruir o pouco que ainda lhe restava. Antes de formar qualquer opinião, permaneça até o fim, porque esta história não fala apenas sobre eles. Ela revela como a sociedade reage quando alguém quebra o pacto silencioso da indiferença. Se você acredita que histórias humanas ainda importam, inscreva-se no canal agora e continue assistindo. Cada minuto a seguir foi construído para revelar camadas que normalmente ficam escondidas atrás de julgamentos rápidos e certezas confortáveis. O fazendeiro vivia à margem da comunidade havia muitos anos. Não por escolha orgulhosa, mas por necessidade. Depois de perder pessoas, sonhos e quase toda a fé no futuro, ele aprendeu que o isolamento era menos doloroso do que a expectativa. Sua rotina era simples e repetitiva. Acordava antes do sol, cuidava da terra com ferramentas gastas, alimentava poucos animais e retornava para casa antes do anoitecer. Quase não falava, quase não era visto, e quando era mencionado, seu nome vinha acompanhado de suspeitas vagas, nunca confirmadas. Para os outros, ele era estranho. Para si mesmo, apenas alguém tentando sobreviver sem chamar atenção. Naquela manhã específica, o céu estava pesado e o vento carregava poeira pela estrada. Enquanto caminhava próximo à cerca de sua propriedade, algo interrompeu sua rotina mecânica. Entre sacos rasgados e restos de lixo jogados por viajantes indiferentes, havia uma figura humana. Primeiro, ele pensou ser apenas mais um amontoado de entulho. Mas ao se aproximar, percebeu que era uma jovem. Magra demais, suja demais, imóvel demais. Seus olhos se abriram lentamente, revelando um cansaço que não combinava com sua idade. Ela não pediu ajuda. Apenas olhou, como quem já não espera nada. O fazendeiro parou. Pensou em seguir adiante. Pensou nas consequências, nos comentários, nos problemas que qualquer envolvimento poderia trazer. Sabia como a comunidade funcionava. Sabia que ajudar alguém como ela não seria visto como bondade, mas como ameaça à ordem silenciosa do lugar. Ainda assim, algo dentro dele se recusou a obedecer ao medo. Ele ofereceu água, depois um pedaço de pão seco. Não houve palavras bonitas, nem promessas. Apenas um gesto simples que, naquele contexto, carregava um peso enorme. A jovem aceitou com cautela. Cada movimento revelava desconfiança, como se estivesse acostumada a ser enganada. Enquanto comia, mantinha os olhos atentos, pronta para fugir. O silêncio entre os dois não era vazio. Era denso, carregado de histórias não contadas e dores reconhecidas sem explicação. O fazendeiro percebeu que aquela jovem não precisava apenas de comida. Precisava ser vista como humana. Ao decidir levá-la para sua casa, ele cruzou um limite invisível. Não apenas abriu a porta de madeira antiga, mas também se colocou contra tudo que a comunidade acreditava sobre ele e sobre o mundo. Naquele instante, sem perceber, o fazendeiro iniciou um conflito silencioso que mudaria sua vida para sempre. E o que parecia apenas um ato de compaixão começava a se transformar em algo muito maior. Se você acha que essa história termina aqui, continue assistindo. O que vem a seguir revela o verdadeiro preço de fazer o certo quando todos preferem se manter confortavelmente errados. Naquela mesma noite, enquanto a jovem dormia exausta em um colchão improvisado, o fazendeiro permaneceu acordado na varanda, observando a escuridão avançar sobre a estrada de terra. Ele sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria simples. Ajudar alguém em necessidade era um gesto básico, quase esquecido, mas naquela comunidade aquilo soava como desafio. Ele pensou nas consequências práticas: menos vendas, menos ajuda, mais isolamento. Pensou também na solidão que já carregava e percebeu que, mesmo perdendo tudo, ainda conseguiria suportar. O que não suportaria seria se tornar igual aos que fingiam não ver. Enquanto isso, a jovem dormia com o corpo finalmente relaxado, mas a mente inquieta. Em sonhos confusos, revivia fugas, portas fechadas, vozes duras. Aquele teto simples parecia temporário demais para ser real. Ela já havia aprendido que segurança não costuma durar. Ainda assim, algo naquele silêncio era diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém a tratara como problema, peso ou ameaça. Esse detalhe, quase imperceptível,
começava a plantar nela uma esperança tímida. Do lado de fora da propriedade, porém, a normalidade seguia seu curso habitual. Vizinhos passaram pela estrada, notaram movimento, perceberam sinais que não se encaixavam na rotina conhecida do fazendeiro. Comentários surgiram, ainda discretos, mas carregados de curiosidade. Em lugares pequenos, a imaginação costuma andar mais rápido que a verdade. E, antes mesmo que qualquer pergunta fosse feita, respostas falsas já começavam a se formar. Sem saber, o fazendeiro e a jovem estavam no centro de uma história que não seria contada por eles, mas sobre eles. Uma narrativa construída por olhares, suposições e medos antigos. O gesto simples daquela manhã começava a ecoar para além da cerca de madeira, preparando o terreno para julgamentos que viriam sem aviso. A partir daquele dia, cada escolha teria peso. Cada silêncio seria interpretado. Cada passo, observado. E, mesmo sem intenção alguma de confrontar quem quer que fosse, o fazendeiro havia iniciado uma ruptura silenciosa com a comunidade. Uma ruptura que exigiria dele mais coragem do que qualquer trabalho duro que já tivesse enfrentado. Na manhã seguinte, o fazendeiro acordou antes do sol, como sempre fizera. O hábito era antigo demais para ser quebrado, mesmo depois de uma noite inquieta. O silêncio da casa parecia diferente. Não mais vazio, mas atento, como se algo respirasse junto com ele. Preparou o café com movimentos automáticos, tentando ignorar o peso que sentia no peito. Sabia que, a partir daquele dia, sua rotina jamais seria apenas dele. Ao olhar para o quarto improvisado, viu a jovem ainda dormindo, encolhida, como alguém que teme ocupar espaço demais no mundo. Aquela imagem confirmou o que ele já sabia: não havia mais volta. Do lado de fora, o campo o aguardava como sempre, indiferente às decisões humanas. A terra precisava ser cuidada, os animais alimentados, o dia precisava seguir seu curso. Ainda assim, o fazendeiro percebeu que algo havia mudado em si. Cada passo carregava uma consciência maior do risco que assumirá. Ele conhecia bem aquela comunidade. Sabia como pequenas diferenças eram observadas, como desvios do comportamento esperado rapidamente se tornavam assunto. O simples fato de uma jovem desconhecida estar sob seu teto já bastava para alimentar suspeitas que não precisavam de provas. Enquanto trabalhava, pensamentos antigos voltaram à superfície. Lembrou-se de quando também precisou de ajuda e encontrou apenas portas fechadas. Lembrou-se das vezes em que o silêncio coletivo foi mais cruel do que qualquer palavra dita. Talvez por isso tivesse reconhecido tão rapidamente aquela mesma dor no olhar da jovem. Não era piedade que o movia, mas identificação. A decisão de ajudá-la não for heroica, for honesta. Ainda assim, honestidade raramente é bem recebida quando confronta a conveniência dos outros. Quando a jovem acordou, demorou alguns minutos até entender onde estava. Observou o quarto simples, as paredes gastas, o cheiro de café vindo da cozinha. Levantou-se com cuidado, como quem teme quebrar algo invisível. Ao encontrar o fazendeiro, agradeceu em voz baixa, quase sussurrada. Ele respondeu com um aceno simples, oferecendo comida sem fazer perguntas. Esse silêncio respeitoso começava a criar um espaço seguro, algo raro demais para ambos. Com o passar das horas, a jovem começou a demonstrar pequenos sinais de recuperação. Seus movimentos tornaram-se menos defensivos, seu olhar menos assustado. Ainda assim, havia algo que não a deixava relaxar completamente. Ela percebia os olhares à distância, sentia a atmosfera mudar sempre que alguém passava pela estrada. Mesmo sem ouvir palavras, entendia o que estava acontecendo. O mundo a havia ensinado cedo demais a reconhecer rejeição. Os primeiros comentários surgiram naquela mesma tarde. Um vizinho parou à beira da estrada mais tempo do que o necessário. Outro fingiu procurar algo no chão enquanto observava a casa. Nenhum deles se aproximou. Nenhum perguntou nada. O julgamento começava ali, na curiosidade disfarçada, na observação silenciosa que mais tarde se transformaria em certeza distorcida. Em comunidades pequenas, a verdade raramente importa tanto quanto a narrativa que se constrói em grupo. O fazendeiro sentiu o isolamento se intensificar de forma quase física. Pessoas que antes apenas o ignoravam agora evitavam qualquer contato direto. Um aceno não respondido, uma conversa interrompida, um olhar que se desviava rápido demais. Ele entendia o recado. A presença da jovem não era vista como um ato de humanidade, mas como um rompimento da ordem implícita que mantinha tudo no lugar. Ele havia desobedecido a regra silenciosa mais importante: não se envolver. À noite, sentado novamente na varanda,
O fazendeiro observava as luzes distantes das outras casas. Pensava em como aquelas pessoas dormiam tranquilas acreditando estar do lado certo da moral, enquanto condenavam em silêncio algo que não se davam ao trabalho de compreender. A jovem sentou-se próxima, mantendo certa distância. O silêncio entre eles agora era diferente. Não mais apenas respeito, mas cumplicidade crescente. Ambos sabiam que algo se movia contra eles, mesmo que ainda não tivesse nome. A jovem, com voz hesitante, perguntou se estava causando problemas. A pergunta caiu pesada no ar. O fazendeiro demorou a responder. Quando falou, foi firme, porém sereno. Disse que problemas já existiam antes dela chegar. Que o incômodo não era a presença dela, mas a incapacidade das pessoas de lidarem com aquilo que foge do esperado. Aquela resposta, simples e direta, foi suficiente para conter as lágrimas que insistiam em surgir nos olhos da jovem. Mesmo assim, a culpa começava a se instalar nela de forma silenciosa. Anos sendo tratada como peso haviam deixado marcas profundas. Ela se perguntava se deveria ir embora antes que a situação piorasse. O fazendeiro percebeu esse conflito interno e, sem discursos longos, deixou claro que ninguém seria expulso dali. Não por medo, não por pressão, não por conveniência social. Naquela noite, enquanto o vento atravessava a estrada de terra e carregava consigo murmúrios distantes, ambos compreenderam que a comunidade não permaneceria apenas observando. A tensão crescente indicava que o silêncio logo se transformaria em ação. E, quando isso acontecesse, não haveria neutralidade possível. O que havia começado como um gesto simples agora se consolidava como um confronto inevitável. Não um confronto físico, mas moral. Um embate entre a compaixão individual e o julgamento coletivo. E, sem saber, o fazendeiro e a jovem estavam prestes a descobrir até onde a rejeição pode ir quando se sente desafiada. Nos dias que se seguiram, a rotina da fazenda começou a se ajustar à presença da jovem, ainda que de forma cautelosa. Nada era dito em excesso, nada era prometido. O fazendeiro mantinha seus hábitos, e a jovem, aos poucos, tentava encontrar um lugar naquele espaço que ainda parecia provisório demais para ser chamado de lar. Ela ajudava no que podia, limpava, organizava, oferecia-se para pequenas tarefas, como se o trabalho fosse a única forma legítima de justificar sua permanência. O fazendeiro observava em silêncio, entendendo que aquela necessidade não vinha de gratidão, mas de medo. Medo de ser considerada inútil, descartável, como tantas vezes já fora. Enquanto isso, a comunidade deixava de apenas observar e começava a reagir. O silêncio inicial se transformava em comentários murmurados nas portas, em reuniões improvisadas que excluíam o fazendeiro deliberadamente. As histórias ganhavam contornos cada vez mais distorcidos. Para alguns, a jovem não era apenas uma desconhecida, mas uma ameaça. Para outros, o fazendeiro deixará de ser apenas estranho e passará a ser perigoso. Ninguém tinha provas, mas isso nunca foi um problema quando o medo encontra terreno fértil. O primeiro confronto indireto aconteceu no pequeno comércio da região. Ao tentar comprar mantimentos, o fazendeiro percebeu que o atendimento havia mudado. As respostas eram curtas, os olhares evasivos, e os preços, discretamente mais altos. Não houve recusa explícita, mas a mensagem era clara: ele não era mais bem-vindo como antes. Ao sair, ouviu um comentário sussurrado, carregado de julgamento. Não reagiu. Sabia que qualquer resposta serviria apenas para confirmar suspeitas já formadas. A jovem percebeu a mudança imediatamente. O silêncio dele ao voltar para casa dizia mais do que palavras. Ela se sentiu responsável, mesmo sem ter feito nada além de existir. Naquela noite, reuniu coragem para contar parte de sua história. Não tudo, apenas o suficiente para explicar por que estava ali. Falou de uma casa que nunca foi abrigo, de pessoas que deveriam protegê-la e falharam, de fugas sucessivas e de como aprenderá cedo que o mundo raramente oferece segundas chances. O fazendeiro ouviu sem interromper, sem expressar choque ou piedade. Apenas ouviu. Para ela, isso já era mais do que receberá em anos. Esse compartilhamento silencioso aprofundou o vínculo entre eles. Não era dependência, nem promessa de salvação. Era reconhecimento mútuo. Dois indivíduos marcados por perdas diferentes, mas unidos pela mesma sensação de terem sido descartados. Ainda assim, ambos sabiam que aquele espaço de compreensão estava cercado por hostilidade crescente. A comunidade não recuaria sozinha. Com o passar dos dias, a pressão tornou-se mais organizada. Pessoas que antes apenas comentavam agora buscavam justificar suas críticas como preocupação coletiva.
Diziam agir para evitar problemas, para proteger a comunidade, para manter a ordem. Nenhuma dessas expressões mencionava diretamente a jovem, mas todas apontavam para ela. O fazendeiro começou a ser abordado de forma indireta, sempre em tom aparentemente cordial, sempre com a mesma sugestão final: seria melhor se aquela situação fosse resolvida rapidamente. Essas abordagens não vinham de estranhos, mas de pessoas que se viam como moralmente corretas. Homens e mulheres que acreditavam estar do lado certo da história apenas por representarem a maioria. O fazendeiro percebeu que não enfrentava indivíduos, mas um consenso coletivo construído sobre medo e preconceito. E sabia que confrontar isso exigiria mais do que silêncio. A jovem, por sua vez, passou a ter dificuldades para dormir. O ambiente que antes oferecia segurança agora parecia ameaçado por forças externas invisíveis. Cada som distante, cada voz na estrada, ativava lembranças antigas. Ela começou a preparar mentalmente uma fuga, não por vontade, mas por autopreservação. A ideia de ir embora, embora dolorosa, parecia mais fácil do que continuar sendo motivo de conflito. O fazendeiro percebeu essa mudança. Viu a tensão nos ombros dela, a atenção exagerada aos sons, o olhar constantemente voltado para fora. Em uma conversa curta, mas decisiva, deixou claro que não a acolhera para depois abandoná-la à primeira dificuldade. Disse que, se houvesse confronto, ele lidaria com isso. Não porque se sentia forte, mas porque se recusava a repetir o padrão que ambos conheciam bem demais, o de se afastar quando alguém precisa ficar. Essa postura, embora silenciosa, marcou um ponto de não retorno. O fazendeiro não estava mais apenas ajudando uma jovem. Estava, conscientemente ou não, desafiando a autoridade moral da comunidade. E a comunidade começava a entender isso. O clima deixava de ser apenas de julgamento e passava a ser de provocação velada. Ao final daquela semana, um encontro comunitário foi organizado sem convite explícito, mas com recados indiretos que chegaram até ele. Não era uma reunião oficial, mas todos sabiam do que se tratava. O fazendeiro entendeu que seria chamado a se explicar, não em busca de verdade, mas de submissão. Ele ainda não sabia como responderia, mas tinha certeza de uma coisa: ceder agora significaria perder algo que havia acabado de recuperar, o direito de agir de acordo com sua própria consciência. Enquanto o sol se punha mais uma vez sobre a estrada de terra, a sensação de calmaria desaparecia. O silêncio que antes protegia agora anunciava conflito. E, naquele momento, tanto o fazendeiro quanto a jovem compreenderam que a história deles estava prestes a deixar de ser privada. O julgamento coletivo se aproximava, e com ele, decisões que definiriam não apenas onde eles viveriam, mas quem eles escolheriam ser diante do mundo. Na manhã seguinte ao encontro comunitário velado, o fazendeiro acordou com a sensação de que nada seria como antes. O silêncio da casa parecia agora carregado de tensão, como se cada objeto lembrasse a vulnerabilidade que o cercava. Ele caminhava lentamente pelo quintal, observando a jovem se mover entre os animais com cuidado, como alguém que ainda não confia completamente no espaço que ocupa. O olhar dela carregava perguntas não formuladas, medos não expressos e a compreensão silenciosa de que cada gesto seu poderia ser interpretado de maneiras injustas. A rotina, antes previsível, transformava-se em teste diário de paciência, coragem e coerência. Enquanto preparava a comida, o fazendeiro refletia sobre a complexidade de sua decisão. Acolher a jovem não era apenas um ato de bondade, mas uma ruptura direta com tudo que a comunidade considerava normal. Ele percebia que cada gesto de proteção que fazia criava ondas invisíveis de desconfiança. Aquilo poderia isolá-lo ainda mais, mas ao mesmo tempo, sentia uma convicção silenciosa de que não podia recuar. Ele estava diante de uma escolha que pesaria sobre a própria consciência: ceder ao medo coletivo ou permanecer firme, independentemente do que outros pensassem. A jovem, por sua vez, começava a mostrar sinais de uma reconstrução lenta e cautelosa. Movimentos mais confiantes, olhares menos temerosos, respostas mais articuladas. Ela ainda se comportava com cuidado extremo, como se cada ato pudesse ser mal interpretado, mas era perceptível que estava redescobrindo autonomia. O fazendeiro percebeu que, embora a comunidade não enxergasse, a transformação dela era real e profunda. O simples fato de existir em segurança já estava moldando uma nova força dentro dela, que ninguém poderia roubar sem conflito direto. Nos arredores da propriedade, o clima também mudava. Pessoas que antes apenas cochichavam agora começavam a organizar uma espécie de vigilância silenciosa. Movimentos discretos, observações à distância, comentários calculados. A tensão deixava de ser apenas social para se tornar quase física.
A cada visita ao comércio, a sensação de julgamento se intensificava. Preços sutis mais altos, cumprimentos forçados e olhares que pesavam como condenação silenciosa. O fazendeiro absorvia tudo com calma, mas dentro dele crescia a consciência de que aquele conflito não teria fim simples. O primeiro contato mais direto com essa hostilidade aconteceu quando um grupo de vizinhos se aproximou do portão da fazenda, oferecendo conselhos disfarçados de preocupação. Palavras cuidadosamente escolhidas, tons polidos, mas com a intenção clara de pressionar. A jovem estava por perto, observando. O fazendeiro respondeu de forma firme, porém serena. Disse que a casa não seria um lugar de medo ou exclusão, que não iria expulsá-la. Essa firmeza, embora silenciosa, marcou o início de uma linha divisória. Ele não estava apenas defendendo a jovem, estava afirmando sua própria integridade. A jovem, sentindo a tensão aumentar, questionou se sua presença estava causando problemas maiores do que imaginava. Sua voz era baixa, quase implorante, carregada de culpa. O fazendeiro a tranquilizou, dizendo que o problema nunca fora ela, mas a resistência de outros em compreender a bondade simples. Ele explicou que muitas pessoas confundem cuidado com ameaça e que, no fundo, a dificuldade estava nelas, não nele ou nela. Essa conversa foi um ponto de virada para a jovem. Pela primeira vez, alguém assumia a responsabilidade por proteger seu espaço sem esperar retorno. O isolamento começou a se intensificar de forma mais visível. Algumas pessoas pararam de fornecer mercadorias, outras reduziram interações completamente. Comentários maldosos começaram a se espalhar. A narrativa coletiva sobre o fazendeiro e a jovem se consolidava, transformando pequenas observações em histórias de ameaça invisível. Aquilo que começou como curiosidade havia se tornado julgamento coletivo, e não havia sinais de que diminuiria. O fazendeiro compreendeu que sua decisão tinha custo real, não apenas social, mas também material e emocional. Ao final da tarde, ele caminhou até a beira do campo, observando a estrada de terra que conectava sua casa à comunidade. O vento carregava murmúrios distantes e a sensação de vigilância constante. Ele pensou nos riscos de ceder, de se afastar, de abrir mão da jovem. Mas também pensou no que significaria não agir, no que o silêncio faria a ela e ao próprio senso de justiça. Percebeu que o caminho da compaixão raramente é confortável, mas é o único capaz de preservar a dignidade. A jovem, por sua vez, começou a perceber que estava reconstruindo confiança. A cada pequena tarefa concluída, a cada gesto de independência, sentia-se mais capaz. Ainda havia medo, mas agora havia também resiliência. Ela olhava para o fazendeiro com reconhecimento silencioso, entendendo que aquela decisão de permanecer firme não era apenas um gesto de proteção, mas um exemplo de coerência moral que moldaria sua visão sobre a humanidade. Enquanto a noite caía, a tensão social não diminuía. A comunidade havia entendido que não seria possível manipular ou intimidar o fazendeiro sem confronto direto. Olhares agora carregavam expectativas, ver até onde ele iria manter sua postura, se cederia ou resistiria. E, mesmo sem palavras, o ambiente mostrava que algo maior estava prestes a acontecer. O silêncio externo contrastava com o turbilhão de pensamentos internos de ambos, que percebiam que a vida tranquila que haviam imaginado estava prestes a ser testada de forma intensa. A primeira grande tempestade, no entanto, não viria de palavras ou olhares. Viriam consequências práticas, isolamento econômico, pressão emocional, ameaças veladas. A jovem, ainda recuperando força, começou a compreender a dimensão do conflito social em que se encontrava. Para sobreviver, precisaria aprender não apenas a confiar no fazendeiro, mas também a lidar com um mundo que muitas vezes reage com hostilidade à bondade. Nos últimos minutos da noite, sentados na varanda, o fazendeiro e a jovem trocaram um olhar silencioso. Ambos entendiam que estavam agora mais ligados do que nunca. Não apenas por sobrevivência, mas por respeito mútuo e reconhecimento da coragem um do outro. A comunidade observava, mas o que se passava dentro daqueles limites era inviolável. Aquela noite marcou um ponto de virada. Eles sabiam que os próximos dias testariam não apenas sua determinação, mas sua capacidade de permanecer íntegros em meio ao julgamento coletivo. O fazendeiro pensou na história que estavam escrevendo, sem saber que seria lembrada muito além das cercas de sua propriedade. Cada escolha, cada gesto, cada silêncio observado seria interpretado de maneiras diferentes. Ele percebeu que, mais do que proteger a jovem, estava defendendo uma ideia de humanidade que poucos valorizavam. E, nesse momento, a convicção silenciosa dele tornou-se tão firme quanto qualquer ação concreta. Ele não recuaria. Na manhã seguinte,
O fazendeiro despertou com um som distante de vozes na estrada de terra, fragmentos de comentários que chegavam como ecos carregados de julgamento. A jovem ainda dormia, abraçada ao colchão improvisado, sua respiração lenta e irregular. Ele permaneceu em silêncio, observando a luz do sol filtrando-se através das frestas das janelas antigas. Havia algo de inquietante no ar, uma consciência silenciosa de que aquela casa, antes refúgio, estava prestes a se tornar o epicentro de tensão crescente. Cada passo dele naquela manhã foi cuidadoso, medido, mas o coração batia acelerado. Ele sabia que o mundo lá fora não perdoaria facilmente a compaixão que ele demonstrava tão naturalmente. Preparou o café e colocou um pouco de comida em pratos simples. A jovem acordou, ainda assustada pelo som das vozes distantes, mas aceitou a refeição em silêncio. O fazendeiro percebeu que aquele pequeno gesto, tão simples, carregava a complexidade de anos de abandono e rejeição. Ela não estava acostumada a ser cuidada sem cobrança, a ser recebida sem que houvesse um preço implícito a pagar. E ele, mesmo ciente do que vinha pela frente, não hesitou. Cada ação dele naquela manhã, embora cotidiana, era um ato silencioso de resistência. Enquanto isso, os vizinhos, percebendo a movimentação na propriedade, começaram a se aproximar da estrada com olhares curtos, medidos. Comentários murmurados se espalhavam. Por que ele protege aquela garota? Não é correto, algo não está certo. Isso vai trazer problemas. Nenhum deles se aproximou diretamente, mas a hostilidade estava presente em cada detalhe. Passos mais rápidos na estrada, portas trancadas, janelas fechadas com antecedência. A comunidade começava a se organizar de forma sutil, quase invisível, mas eficaz, para pressionar o fazendeiro a ceder. O fazendeiro, percebendo que não havia mais retorno, decidiu enfrentar a situação de forma silenciosa. Ele não buscava confrontar verbalmente, mas estava pronto para proteger a jovem a qualquer custo. Sabia que qualquer falha sua poderia custar a ela a segurança recém-descoberta e a ele mesmo, sua liberdade de agir com integridade. A jovem, ainda assustada com a magnitude do que estava acontecendo, sentiu medo de ser o motivo de ruína para aquele homem que lhe oferecia proteção. Ela se aproximou dele, com voz baixa, disse: "Talvez seja melhor eu ir embora." Ele a interrompeu com firmeza, porém com calma: "Não, você está segura aqui. E não vou permitir que ninguém nos afaste." A resposta, direta e resoluta, fez com que a jovem sentisse, pela primeira vez, confiança plena. Era o início de um vínculo que transcendia a simples proteção. Era respeito, empatia e coragem compartilhados. Enquanto o dia avançava, pequenas tarefas na fazenda se tornaram um exercício de normalidade em meio à tensão externa. Alimentar os animais, cuidar da terra, organizar a casa. Cada ato simples era carregado de significado. A jovem começou a perceber que poderia ser útil, que sua presença contribuía e não atrapalhava. Isso, por si só, era um passo gigantesco na reconstrução da autoconfiança. O fazendeiro observava atentamente, entendendo que o processo de recuperação dela era tão delicado quanto o enfrentamento da comunidade. Cada progresso dentro de casa contrastava com a hostilidade que se formava do lado de fora. Durante a tarde, o fazendeiro percebeu que a vigilância da comunidade estava se tornando mais intensa. Pessoas passavam devagar na estrada, algumas parando estrategicamente para observar a propriedade sem interagir. Comentários sussurrados continuavam, e ele entendia que aquilo não era mera curiosidade. Era um julgamento silencioso, uma tentativa de intimidação que exigiria dele paciência, firmeza e clareza. Ele não poderia ceder. Cada ação ou hesitação seria interpretada de forma distorcida, e a jovem, vulnerável, precisaria dele mais do que nunca. À noite, sentados na varanda, o fazendeiro e a jovem discutiam, em voz baixa, estratégias para manter a rotina e lidar com a pressão crescente. Ela começava a entender que o mundo nem sempre é justo, mas que algumas pessoas, como ele, decidem agir de acordo com a consciência, independentemente do que os outros pensam. Essa conversa, simples na forma, profunda no conteúdo, começou a consolidar um aprendizado silencioso. Coragem não é ausência de medo, mas decisão de agir apesar dele. O fazendeiro sorriu levemente, percebendo que aquele pequeno gesto de humanidade havia se transformado em lição de vida para ambos. Enquanto olhavam a estrada escurecer, ambos perceberam que a comunidade já não seria apenas um pano de fundo silencioso. O julgamento coletivo estava se intensificando e seria inevitável confrontar os medos, preconceitos e hipocrisias instaladas. A jovem agora compreendia que permanecer ali não era apenas questão de sobrevivência física, mas de enfrentar a pressão psicológica e social de uma comunidade inteira.
A responsabilidade dela era dividir o peso com o fazendeiro, aprender a confiar e permanecer firme. O fazendeiro refletiu sobre tudo o que havia acontecido desde o primeiro encontro. A decisão de acolher a jovem parecia cada vez mais significativa, não apenas para ela, mas para ele próprio. Cada olhar de desaprovação, cada comentário disfarçado, cada tentativa de intimidação reforçava a necessidade de resistir. Ele percebia que aquele gesto simples havia desencadeado uma série de eventos que testariam limites emocionais, morais e sociais. A tensão não era apenas externa, era também interna, exigindo deles coragem, autocontrole e empatia contínua. Antes de dormir, ele revisitou mentalmente os eventos do dia. A jovem dormia em segurança, mas ele sabia que as noites seguintes seriam ainda mais desafiadoras. A vigilância da comunidade não diminuiria, e novas formas de pressão certamente surgiriam. No entanto, havia também um sentimento crescente de propósito e determinação. Ele compreendeu que a proteção que oferecia não se limitava à segurança física. Era um ato de resistência moral, uma declaração silenciosa de que bondade e coragem podem persistir mesmo quando confrontadas com hostilidade sistemática. Enquanto o vento soprava sobre a estrada de terra, trazendo consigo murmúrios distantes, o fazendeiro e a jovem permaneceram sentados na varanda, observando o mundo que julgava sem conhecê-los. Naquele momento, uma compreensão profunda se estabeleceu entre eles. A verdadeira batalha não era apenas contra o preconceito alheio, mas também contra o medo interno de que a bondade poderia ser insuficiente. O que estava por vir testaria não apenas suas decisões, mas sua própria humanidade. E ambos sabiam que recuar não era uma opção. A manhã seguinte trouxe uma sensação de tensão quase palpável. O fazendeiro acordou cedo, como de costume, mas percebeu que o silêncio da casa agora carregava um peso diferente, quase como se pressentisse os olhares externos que já começavam a cercar cada movimento. A jovem, que dormia ainda entre as cobertas simples, acordou lentamente, os olhos atentos ao ambiente, demonstrando aquela mistura de medo e curiosidade que se tornava cada vez mais complexa. Ambos sabiam que não estavam mais apenas isolados na fazenda. A presença deles havia se tornado uma história viva, observada e comentada à distância, e cada passo dado dentro daquele espaço precisava ser cuidadoso, mesmo em ações cotidianas. O café da manhã, simples e silencioso, tornou-se uma espécie de ritual de preparação para enfrentar o mundo exterior. O fazendeiro, enquanto servia a comida, observava cada gesto da jovem, entendendo que a segurança dela não se limitava à proteção física, era também emocional, psicológica. Ele percebeu que a confiança dela era frágil e que, mesmo pequenos gestos de bondade poderiam fortalecê-la ou quebrá-la. Cada palavra sua era medida, cada sorriso oferecido carregava peso. Ele sabia que, naquele contexto, ações mínimas tinham significados máximos, e que qualquer deslize poderia ser interpretado de forma distorcida pelos observadores externos. Enquanto comiam, a jovem perguntou, ainda com timidez, sobre os vizinhos e o que eles estavam pensando. O fazendeiro respondeu com calma, explicando que a curiosidade e a desconfiança eram comuns, mas que não precisavam definir a realidade dentro da casa. Ele reforçou que, enquanto estivessem juntos, deveriam confiar um no outro e agir com coerência, independentemente das interpretações externas. Essa conversa silenciosa começou a criar um espaço interno seguro, onde ambos podiam organizar pensamentos e estratégias, e onde a jovem começava a perceber que a proteção oferecida não era apenas física, mas também uma orientação silenciosa sobre como manter sua integridade e dignidade diante da hostilidade. Ao longo da manhã, pequenas tarefas cotidianas se tornaram exercícios de reconstrução. Alimentar os animais, cuidar da terra e organizar a casa eram atividades simples, mas carregadas de significado. Cada ação reforçava o vínculo entre os dois e ajudava a jovem a recuperar uma sensação de utilidade e pertencimento. O fazendeiro percebeu que a presença dela não era apenas simbólica, era ativa e transformadora, embora ninguém mais pudesse enxergar isso. Ele compreendeu que a força que estavam construindo juntos seria fundamental para enfrentar os desafios que se aproximavam, e que cada gesto de cooperação silenciosa fortalecia a resiliência emocional de ambos. Enquanto isso, do lado de fora, a comunidade não permanecia passiva. Pessoas continuavam a observar a estrada de terra, algumas tentando parecer naturais, outras claramente tensas. Comentários murmurados circulavam, e a narrativa coletiva sobre o fazendeiro e a jovem se tornava cada vez mais distorcida, transformando pequenas ações em supostas ameaças. A hostilidade estava crescendo de forma quase imperceptível, mas inevitável, e cada tentativa de controle social começava a se consolidar. O fazendeiro, ciente disso, entendia que manter a coerência seria tão essencial quanto proteger a jovem,
e que qualquer hesitação poderia enfraquecer não apenas a segurança física dela, mas também a moralidade silenciosa que ele se esforçava para sustentar. Ao meio-dia, um evento aparentemente trivial se tornou um ponto de tensão. Um vizinho se aproximou da cerca com pretexto de pedir orientação sobre a plantação, mas seus olhares e perguntas carregavam subtexto claro, uma tentativa de medir a resistência do fazendeiro e a vulnerabilidade da jovem. O fazendeiro respondeu com cortesia firme, sem ceder à pressão implícita. A jovem, observando a situação, começou a perceber a complexidade do mundo exterior e a necessidade de aprender a interpretar nuances de intenção, tom e comportamento. Cada interação se tornava uma lição silenciosa sobre confiança, precaução e autocontrole. O dia avançava, e a jovem começou a sentir uma mudança interior. Pequenos progressos na rotina doméstica, observação e proteção do fazendeiro, e a experiência de sentir-se segura pela primeira vez em muito tempo estavam gradualmente reconstruindo sua autoestima. Mas essa reconstrução era frágil, porque a ameaça externa continuava. Cada sussurro na estrada, cada olhar prolongado, cada aproximação disfarçada da comunidade lembrava que sua paz era temporária e que a resistência exigiria força constante e vigilância cuidadosa. À tarde, o fazendeiro decidiu levá-la para uma caminhada breve pelo entorno da propriedade. Era um gesto simples, mas carregado de simbolismo, mostrar que eles não precisavam se esconder, que poderiam existir sem ceder à intimidação. Enquanto caminhavam, conversaram sobre pequenas coisas, o ciclo da terra, os animais, o ritmo da vida no campo, mas cada palavra era uma oportunidade de reforçar confiança e coragem. Ele sabia que a construção de força emocional era tão importante quanto a proteção física, e cada passo dado na estrada de terra era um lembrete silencioso de que permanecer firme diante do julgamento coletivo seria a maior lição que poderiam aprender juntos. Ao retornarem, já próximo do fim da tarde, o fazendeiro percebeu que a jovem começava a internalizar conceitos importantes: coragem, resiliência, discernimento. A presença dela começava a se afirmar não apenas como dependente, mas como participante ativa da própria proteção e reconstrução emocional. Ele sabia que essa aprendizagem silenciosa seria fundamental para os desafios vindouros, e que, apesar da hostilidade da comunidade, aquele vínculo começava a criar uma força invisível que nenhum comentário ou julgamento externo poderia destruir. Ao anoitecer, sentados na varanda, observaram juntos a estrada de terra iluminada apenas por um céu sem nuvens. O vento carregava murmúrios distantes e a sensação constante de vigilância, mas dentro daquela casa havia um espaço seguro, um microcosmo onde ações simples, respeito e paciência se transformavam em resistência. A jovem olhou para ele e disse, quase sussurrando, que sentia-se mais forte ali, mesmo sabendo que o mundo lá fora continuava a ser hostil. O fazendeiro sorriu levemente, reconhecendo que ambos estavam crescendo juntos, ela aprendendo a confiar, ele reafirmando sua coragem silenciosa. Enquanto a noite avançava, a tensão não diminuía. Sabiam que a comunidade não recuaria facilmente e que os próximos dias trariam pressões ainda maiores. Mas algo havia mudado. Dentro daquela pequena propriedade, cada gesto de cuidado, cada rotina mantida e cada palavra silenciosa reforçava a resistência deles. A jovem começava a perceber que o mundo poderia ser cruel, mas também que algumas pessoas escolhem agir com bondade, independentemente do preço. E o fazendeiro sabia que a proteção que oferecia não era apenas física, mas um ato contínuo de coragem moral, destinado a desafiar o preconceito e ensinar que a humanidade ainda pode existir onde menos se espera. Na manhã seguinte, a propriedade estava envolta por uma neblina leve, que parecia ocultar, ainda que temporariamente, a observação constante da comunidade. O fazendeiro, como de costume, levantou-se antes do sol, preparando o café e verificando os animais. A jovem, agora mais consciente de suas próprias ações e do impacto que cada gesto seu tinha, começou a se mover com mais confiança, embora ainda cautelosa. Ambos percebiam que cada rotina diária era, de fato, um campo de treinamento silencioso para lidar com a pressão externa. A sobrevivência emocional dependia de disciplina, atenção e compreensão mútua. Nada poderia ser feito de forma impulsiva, e cada gesto precisava ser cuidadosamente pensado. Enquanto comiam, a jovem comentou sobre a intensidade da vigilância dos vizinhos. O fazendeiro ouviu atentamente e respondeu com uma calma resoluta, explicando que aqueles comportamentos eram reflexos de medo e preconceito. Ele enfatizou que não deveriam reagir com hostilidade, mas com coerência, paciência e resiliência. Aquela conversa, simples no tom, carregava camadas de aprendizado. Cada palavra reforçava a importância de agir com convicção, mesmo quando ninguém parece compreender ou apoiar, e a jovem começou a internalizar a ideia de que firmeza e bondade podiam coexistir.
Durante a manhã, pequenas tarefas se tornaram exercícios de coordenação e confiança. A jovem começou a cuidar dos animais com autonomia, alimentando-os e limpando os estábulos sob supervisão discreta. O fazendeiro observava cada ação, percebendo sinais sutis de recuperação emocional. Os ombros relaxavam, o olhar tornava-se mais focado, a respiração menos tensa. Ele compreendeu que essa transformação não aconteceria de forma linear. Haveria retrocessos, mas cada progresso reforçava a ideia de que confiança e cuidado mútuo poderiam criar uma barreira interna contra o julgamento externo. Enquanto isso, a comunidade continuava a operar de forma invisível, mas estratégica. Comentários surgiam nas portas, na estrada, em qualquer interação pública. Pequenos sinais de hostilidade eram cuidadosamente disfarçados de preocupação ou conselhos. O fazendeiro percebeu que enfrentar isso exigiria não apenas paciência, mas também planejamento. Ele começou a analisar padrões, identificar os observadores mais ativos e entender a dinâmica social que criava essa pressão constante. Cada ação calculada não era apenas para proteger a jovem, mas também para manter sua própria autonomia e moralidade intactas. Ao meio-dia, um incidente aparentemente trivial ocorreu. Um vizinho tentou iniciar uma conversa casual sobre cultivo, mas seu tom carregava subentendidos e julgamento. O fazendeiro respondeu com neutralidade firme, ignorando a provocação implícita. A jovem, observando a interação, percebeu a complexidade das relações humanas, a necessidade de discernir intenções, a importância de manter a calma e o poder do silêncio estratégico. Ela começava a compreender que sobreviver naquele ambiente exigiria mais do que força física, exigiria inteligência emocional e coragem silenciosa. Durante a tarde, eles decidiram trabalhar juntos na manutenção da cerca da propriedade. Cada prego colocado, cada madeira substituída, se transformava em símbolo de resistência. A jovem mostrava-se mais confiante, propondo soluções para problemas que antes a intimidariam. O fazendeiro encorajava a iniciativa dela, reforçando a ideia de que contribuição e cooperação fortaleciam ambos. A tensão social permanecia, mas dentro da fazenda, eles estavam criando um microcosmo de segurança, aprendizado e crescimento conjunto. À medida que o sol se punha, a jovem começou a refletir sobre a transformação silenciosa que ocorria dentro dela. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha espaço para agir, decidir e existir sem ser constantemente julgada ou subestimada. O fazendeiro, por sua vez, observava não apenas a recuperação dela, mas também a reafirmação de sua própria convicção moral. Ele compreendeu que aquele ato de bondade não era apenas um gesto isolado, era uma declaração de princípios, uma resistência silenciosa contra a indiferença e o medo coletivo. Ao anoitecer, sentados na varanda, observaram a estrada de terra coberta de neblina. O silêncio externo contrastava com o turbilhão interno de pensamentos. Ambos sabiam que a comunidade não recuaria facilmente, e que cada ação futura seria observada e interpretada. O fazendeiro reforçou à jovem que a força deles não estava apenas na resistência física, mas na coerência e integridade moral. Ele transmitia a lição de que permanecer firme, mesmo diante da hostilidade, era um ato de coragem profunda, e que esse aprendizado seria vital para os desafios vindouros. Enquanto a noite avançava, o fazendeiro pensava na série de decisões que os trouxeram até aquele ponto. Cada gesto de compaixão, cada silêncio estratégico, cada escolha de agir com firmeza havia moldado a dinâmica entre eles. Ele percebeu que aquela experiência estava se tornando um treinamento silencioso para a jovem e para si mesmo. Resistência contra julgamentos, construção de confiança, desenvolvimento de resiliência emocional. O vínculo que estavam criando era mais forte do que qualquer opinião externa, e ele compreendia que, independentemente do que viesse, aquela união seria fundamental para enfrentar os desafios. O vento soprava suave sobre a estrada de terra, trazendo murmúrio distante da comunidade que observava de longe. A jovem sentiu um misto de medo e determinação, reconhecendo que a vigilância constante não poderia ser ignorada, mas também que sua força interior estava crescendo. O fazendeiro sorriu levemente, percebendo que estavam prontos para enfrentar não apenas a pressão social, mas também qualquer tentativa de intimidação direta. A verdadeira batalha estava apenas começando, e ambos sabiam que a integridade, a paciência e a coragem seriam suas maiores armas. Na manhã seguinte, a neblina ainda cobria parcialmente a estrada de terra, mas o fazendeiro não podia se dar ao luxo de esperar que o ambiente fosse perfeito. Cada amanhecer trazia consigo novas pressões e pequenos sinais de que a comunidade não recuaria. Ele levantou-se cedo, verificando os animais, arrumando o pequeno celeiro e preparando o café. A jovem, agora mais desperta para a rotina e atenta ao ambiente, ajudava em pequenas tarefas,
mas com um olhar constante voltado para a estrada. Ambos sentiam que não estavam apenas protegendo o espaço físico, mas também construindo uma barreira emocional invisível, uma resistência silenciosa que era tão necessária quanto qualquer cuidado tangível. Enquanto comiam, a jovem comentou sobre os olhares que notara ao longo da estrada nos últimos dias. O fazendeiro respondeu com a serenidade que havia aprendido a cultivar, explicando que muitos daqueles olhares eram reflexo de medo e preconceito, e que eles não precisavam internalizar essas percepções. Ele destacou a importância de manter a coerência, lembrando que a bondade e a coragem muitas vezes exigem persistência mesmo diante de incompreensão. Para a jovem, aquelas palavras reforçavam uma verdade silenciosa. A força não se mede apenas pela reação imediata dos outros, mas pela capacidade de manter-se íntegro e firme. Durante a manhã, a jovem começou a assumir mais responsabilidade nas tarefas diárias, cuidando dos animais com confiança crescente. O fazendeiro observava atentamente, percebendo cada gesto de recuperação emocional e autoconfiança. Ele sabia que a jovem estava aprendendo a confiar novamente, e que cada progresso silencioso dentro da propriedade era também uma preparação para lidar com o mundo exterior. A experiência reforçava a ideia de que resistência não era apenas um ato físico ou verbal, mas uma construção contínua de paciência, disciplina e resiliência emocional. Enquanto isso, a comunidade continuava a operar de forma estratégica. Comentários murmurados, olhares disfarçados e pequenos atos de isolamento social criavam um ambiente tenso, quase invisível, mas perceptível para quem observava com atenção. O fazendeiro compreendia que enfrentar essa hostilidade exigiria mais do que ações diretas. Era necessário planejamento silencioso, observação cuidadosa e respostas firmes, mas com calma e inteligência. Ele reforçava constantemente para a jovem que a sobrevivência emocional dependia da paciência e da coerência, e que cada gesto de bondade não precisava ser validado externamente para ter valor. Ao meio-dia, um vizinho se aproximou do portão com desculpa de pedir orientação sobre uma plantação, mas o tom de voz carregava subentendidos e julgamento. O fazendeiro respondeu com firmeza neutra, sem ceder à provocação, e a jovem percebeu a importância de manter a calma e a coerência em situações de pressão. Cada interação com a comunidade se tornava uma oportunidade de aprendizado sobre discernimento, leitura de intenções e controle emocional. Ela começava a internalizar a ideia de que coragem não é ausência de medo, mas a habilidade de agir com firmeza mesmo quando confrontada com hostilidade. Durante a tarde, ambos decidiram trabalhar juntos na manutenção de cercas e pequenas estruturas da propriedade. Cada ação física simples se transformava em símbolo de resistência e cooperação. A jovem, agora mais confiante, propunha soluções para problemas que antes a intimidariam, e o fazendeiro encorajava cada iniciativa, reforçando a importância de contribuição mútua. Enquanto trabalhavam, conversavam sobre a vida, o campo, e sobre pequenos aprendizados que cada dia trazia. Aqueles momentos, aparentemente banais, eram vitais para fortalecer a confiança e a resiliência de ambos. Ao final da tarde, a jovem refletiu sobre sua transformação silenciosa. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que tinha espaço para decidir, agir e existir sem ser constantemente julgada ou subestimada. O fazendeiro, por sua vez, percebeu que seu ato de bondade havia desencadeado mudanças significativas, não apenas na jovem, mas também em si mesmo. Ele compreendeu que proteger e ensinar, mesmo sem palavras, era uma forma de resistência profunda contra a indiferença e o preconceito da comunidade. À noite, sentados na varanda, observaram a estrada de terra iluminada pelo luar. O vento trazia o murmúrio distante da comunidade que, embora invisível, permanecia atenta e crítica. O fazendeiro e a jovem perceberam que a hostilidade externa não diminuiria, mas o microcosmo que haviam construído dentro da propriedade funcionava como escudo. Cada gesto, cada rotina mantida, cada palavra cuidadosa reforçava a integridade moral e emocional de ambos. A jovem começou a compreender que força e coragem eram construídas diariamente, em pequenos atos consistentes de consciência e proteção mútua. Enquanto a noite avançava, o fazendeiro pensava nas decisões que os trouxeram até aquele ponto. Cada gesto de compaixão, cada silêncio estratégico, cada escolha de agir com firmeza havia moldado a dinâmica entre eles. A jovem aprendia a lidar com a pressão externa, reconstruindo sua autoestima e confiança em um mundo que, até então, só lhe oferecerá rejeição. O vínculo que se formava entre eles se tornava mais sólido, uma aliança silenciosa que serviria como base para enfrentar desafios maiores que se aproximavam. O vento soprava sobre a estrada de terra, trazendo ecos da vigilância da comunidade. A jovem sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente.
Percebia que sua sobrevivência emocional dependia tanto da proteção do fazendeiro quanto de sua própria capacidade de agir com discernimento e coragem. O fazendeiro, observando o desenvolvimento dela, reconheceu que aquele vínculo não era apenas de proteção, mas também de aprendizado mútuo. Ele fortalecia a confiança dela, e ela, silenciosamente, reforçava a convicção dele de que permanecer íntegro era mais importante do que a aprovação externa. Na manhã seguinte, a propriedade amanheceu com o céu tingido de tons cinza claros, como se refletisse a tensão crescente que se instalava. O fazendeiro levantou-se cedo, caminhando lentamente pelo quintal, verificando os animais e o estado das cercas. Cada detalhe era observado com atenção. Ele sabia que, além do cuidado físico, havia necessidade de manter o equilíbrio emocional da jovem. Ela já não se movia mais com medo absoluto, mas ainda observava a estrada de terra, atenta a qualquer som ou sombra que pudesse indicar presença da comunidade. Ambos sabiam que cada gesto era analisado e interpretado à distância, e que sua própria rotina se tornará um palco silencioso de resistência. Durante o café, a jovem comentou sobre o aumento da hostilidade percebida nos últimos dias. O fazendeiro ouviu atentamente e explicou que aquele tipo de reação era natural quando alguém desafia normas sociais não escritas. Ele enfatizou que não precisavam agir com agressividade, mas sim com paciência, coerência e firmeza silenciosa. Para ela, cada palavra transmitia lições importantes. Coragem não era confronto direto, mas resistência constante. A compreensão dessa nuance começou a fortalecer sua confiança e autoestima, criando uma base para enfrentar pressões externas cada vez maiores. Enquanto a manhã avançava, eles se dedicaram a tarefas domésticas e do campo. Alimentar os animais, organizar os galpões e cuidar das plantações se tornou mais do que uma rotina. Era treinamento silencioso de paciência, disciplina e cooperação. A jovem passou a assumir mais responsabilidades, e o fazendeiro a encorajava em cada iniciativa. Pequenos progressos, como mover objetos pesados ou cuidar sozinha de um animal ferido, tornavam-se vitórias simbólicas. Ele percebia que, para ela, cada conquista era também um passo para recuperar autonomia e autoconfiança, elementos há muito perdidos. Enquanto isso, a comunidade continuava sua vigilância estratégica. Olhares observadores, comentários murmurados e pequenas ações de isolamento criavam uma pressão constante. O fazendeiro compreendeu que aquele ambiente hostil exigiria não apenas firmeza, mas planejamento e inteligência emocional. Cada interação com vizinhos se tornava uma oportunidade de ensinar a jovem a importância de analisar intenções, manter a calma e responder com coerência. Ele sabia que sua presença e postura eram mais eficazes como exemplo do que qualquer instrução verbal direta. Ao meio-dia, um vizinho mais próximo tentou iniciar uma conversa aparentemente casual sobre o cultivo das plantações, mas o tom carregava críticas veladas. O fazendeiro respondeu de maneira neutra e firme, sem ceder à provocação. A jovem, observando atentamente, começou a compreender a importância da leitura de nuances, discernir intenções, manter a compostura e reagir apenas quando necessário. Cada interação externa se tornava uma aula silenciosa de resiliência, fortalecendo sua capacidade de enfrentar julgamentos e preconceitos sem perder a confiança ou a integridade. Durante a tarde, eles decidiram trabalhar na manutenção de cercas e pequenos reparos na propriedade. Cada ação, aparentemente simples, carregava simbolismo: reconstruir, proteger e afirmar presença. A jovem, cada vez mais confiante, começava a propor soluções práticas para problemas que antes a intimidavam. O fazendeiro encorajava cada iniciativa, reforçando a importância de contribuição e cooperação mútua. A propriedade, assim, se transformava em um microcosmo de segurança, aprendizado e resistência silenciosa contra a hostilidade externa. À medida que o sol se punha, a jovem refletiu sobre sua transformação. Pela primeira vez, sentia que podia existir com autonomia e segurança, mesmo sabendo que o mundo externo permanecia hostil. O fazendeiro, observando sua evolução, percebeu que seu ato de bondade havia gerado mudanças profundas, não apenas na jovem, mas também nele mesmo. Ele entendia que proteger e ensinar eram ações indissociáveis e que aquele vínculo silencioso fortalecia ambos diante de desafios externos cada vez maiores. À noite, sentados na varanda, eles observavam a estrada de terra iluminada pelo luar. O vento trazia os sussurros da comunidade, ainda atentos, ainda críticos, mas impotentes diante da postura firme da dupla. O fazendeiro reforçou à jovem que a força deles não estava apenas na resistência física, mas na coerência moral e emocional. Cada gesto de cuidado, cada rotina mantida,
Cada palavra ponderada servia para consolidar um escudo invisível que os protegia da pressão coletiva e fortalecia a resiliência de ambos. Enquanto a noite avançava, o fazendeiro refletia sobre as escolhas que os trouxeram até aquele ponto. Cada gesto de bondade, cada silêncio estratégico, cada decisão firme havia moldado uma dinâmica de confiança e resistência. A jovem aprendia a lidar com o mundo externo, reconstruindo autoestima, confiança e senso de segurança. O vínculo entre eles se tornava cada vez mais sólido, baseado em respeito, cuidado e uma compreensão silenciosa de que a integridade moral e emocional era sua maior arma. O vento soprava sobre a estrada de terra, carregando ecos distantes da vigilância da comunidade. A jovem sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Reconhecia que sua sobrevivência emocional dependia da proteção do fazendeiro, mas igualmente de sua própria capacidade de agir com discernimento e coragem. O fazendeiro, observando a evolução dela, percebeu que aquele vínculo não era apenas de proteção, mas também de aprendizado mútuo. Cada dia fortalecia a confiança, a coragem e a resiliência de ambos, preparando-os para desafios ainda mais intensos. A manhã seguinte começou silenciosa, quase como se o próprio ar estivesse ciente da tensão que se acumulava ao redor da propriedade. O fazendeiro levantou-se antes do sol, observando a neblina cobrindo parcialmente a estrada de terra. Cada passo no quintal era calculado, cada gesto direcionado não apenas aos animais, mas à segurança emocional da jovem que agora o acompanhava com atenção constante. Ela já não se movia mais como uma criança assustada. Havia nela uma tensão vigilante, fruto da combinação entre cautela instintiva e confiança silenciosa na presença dele. Ambos sabiam que cada ação no campo se tornará um microcosmo de resistência, algo que ninguém, exceto eles, poderia perceber completamente. Enquanto tomavam café, a jovem comentou sobre os movimentos da comunidade. Havia mais olhares do que antes, e palavras murmuradas que escapavam de janelas ou portas se tornavam cada vez mais carregadas de julgamento. O fazendeiro explicou, com a calma que agora era quase natural, que aquele tipo de reação era resultado de medo coletivo e preconceito. Ele reforçou a importância de manter a coerência, agir com firmeza sem hostilidade e sustentar a integridade mesmo quando ninguém observava diretamente. Para a jovem, cada palavra reforçava a compreensão de que coragem e resiliência não eram atos impulsivos, mas construções diárias. Durante a manhã, o trabalho na propriedade se intensificou. Alimentar os animais, reorganizar cercas e reparar galpões se transformaram em atividades que exigiam não apenas esforço físico, mas planejamento estratégico e cooperação. A jovem passou a liderar algumas tarefas sob supervisão discreta, indicando soluções práticas que antes a intimidariam. Cada pequena vitória se transformava em um símbolo de reconstrução, fortalecendo a autoestima, confiança e senso de utilidade. O fazendeiro, observando-a, percebeu que a resistência que estavam construindo não era apenas física, mas emocional e moral, uma barreira silenciosa contra o julgamento externo. Enquanto o dia avançava, a comunidade intensificava sua vigilância. Passos calculados na estrada, olhares prolongados, comentários discretos e tentativas de interações casuais se acumulavam como pressão constante. O fazendeiro percebeu que o confronto não seria direto, mas um jogo psicológico sutil que exigiria paciência, observação e respostas firmes, porém medidas. Ele transmitia à jovem que cada interação poderia ser transformada em aprendizado, discernir intenções, manter a calma, agir com prudência. A percepção da hostilidade, embora silenciosa, fortalecia a consciência dela sobre a necessidade de coragem inteligente e vigilância contínua. Ao meio-dia, um vizinho aproximou-se com desculpa de perguntar sobre cuidados com o cultivo, mas o tom era carregado de julgamento velado. O fazendeiro respondeu com firmeza neutra, ignorando provocação e mantendo a postura coerente. A jovem, observando, entendeu que a força estava em manter a integridade, não em reagir impulsivamente. Cada interação com a comunidade se tornava, assim, uma lição prática de resiliência emocional, reforçando a importância de permanecer firme sem perder a compostura ou ceder à pressão. Durante a tarde, reparos e manutenção se tornaram atos de simbologia silenciosa, reconstruir, proteger e afirmar presença. A jovem, cada vez mais confiante, começou a propor soluções inovadoras, e o fazendeiro incentivava cada iniciativa. Aqueles momentos transformavam a propriedade em um espaço de segurança, aprendizado e resistência. O vínculo deles se fortalecia a cada tarefa, e cada pequeno progresso se tornava um lembrete da importância da cooperação, da paciência e da firmeza silenciosa. Ao final da tarde, o fazendeiro refletiu sobre a transformação da jovem. Pela primeira vez em anos,
Ela sentia-se capaz de existir de forma autônoma, mesmo sabendo que o mundo externo era hostil. Ele, por sua vez, via que sua decisão de acolhê-la havia desencadeado mudanças profundas em ambos. Proteger e ensinar não eram apenas atos de bondade. Eram estratégias de resistência moral e emocional, consolidando uma força invisível que nenhum julgamento ou preconceito externo poderia destruir. À noite, sentados na varanda, observaram a estrada de terra iluminada pelo luar. O vento soprava suavemente, trazendo murmúrios da comunidade que, embora atentos, não podiam compreender a profundidade do que acontecia ali. O fazendeiro explicou à jovem que a força deles não se limitava à resistência física. Estava na coerência moral, na capacidade de agir corretamente mesmo quando ninguém observava. Cada gesto, cada rotina mantida e cada palavra ponderada reforçava a integridade deles, criando um escudo invisível contra a pressão coletiva. Enquanto a noite avançava, o fazendeiro revisitou mentalmente as decisões que os trouxeram até aquele ponto. Cada gesto de bondade, cada silêncio estratégico, cada escolha firme moldava uma dinâmica de confiança e resistência. A jovem aprendia a lidar com o mundo externo, reconstruindo autoestima, confiança e senso de segurança. O vínculo entre ambos consolidava-se como uma aliança silenciosa, baseada em respeito, coragem e compreensão mútua, preparando-os para enfrentar desafios ainda maiores que se aproximavam. O vento soprava sobre a estrada de terra, carregando ecos da vigilância da comunidade. A jovem sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Reconhecia que sua sobrevivência emocional dependia tanto da proteção do fazendeiro quanto de sua própria capacidade de agir com discernimento e coragem. Ele, observando a evolução dela, percebeu que aquele vínculo era mais do que proteção. Era aprendizado mútuo, resistência e construção silenciosa de força interior, preparando-os para os próximos desafios que certamente testariam sua paciência, integridade e humanidade. A manhã seguinte começou com uma calma tensa, como se a natureza estivesse ciente da vigilância silenciosa da comunidade. O fazendeiro levantou-se antes do sol, caminhando pelo quintal enquanto verificava cada animal e cada detalhe da propriedade. A jovem, agora mais desperta para a rotina e atenta ao ambiente, movia-se com passos cautelosos, mas seguros, carregando consigo a consciência de que cada ação poderia ser interpretada pelos vizinhos como provocação ou desafio. Ambos compreendiam que a resistência não se limitava ao corpo, mas também à mente, à paciência e à capacidade de agir com firmeza sem ceder à pressão externa. Durante o café, a jovem comentou sobre as movimentações na estrada de terra, percebendo que os olhares da comunidade se tornavam cada vez mais frequentes e calculados. O fazendeiro explicou que aquele comportamento era reflexo de medo e preconceito, e que a resposta mais eficaz não seria agressiva, mas firme e coerente. Ele reforçou que, mesmo diante de observação constante, era essencial manter a calma, a paciência e a integridade. Para a jovem, aquelas palavras eram uma lição silenciosa sobre coragem. Agir corretamente, mesmo quando ninguém reconhece ou aprova, é o verdadeiro teste de força. Ao longo da manhã, tarefas cotidianas tornaram-se exercícios de resiliência e colaboração. Alimentar os animais, cuidar da terra e reorganizar estruturas exigia não apenas esforço físico, mas atenção ao ambiente e coordenação entre ambos. A jovem assumiu maior responsabilidade, propondo soluções para pequenos problemas que antes a intimidariam. Cada ação concluída fortalecia sua confiança e autoestima, enquanto o fazendeiro observava, reforçando silenciosamente a importância da cooperação e da construção de força interior. Enquanto isso, a comunidade mantinha sua vigilância de maneira estratégica. Comentários discretos, olhares prolongados e pequenas ações de isolamento criavam um ambiente de pressão constante. O fazendeiro entendia que enfrentar aquilo exigiria mais do que resistência física. Era preciso inteligência emocional, paciência e discernimento. Ele transmitia à jovem que cada interação poderia ser transformada em aprendizado, ensinando-a a manter a calma, avaliar intenções e responder com firmeza somente quando necessário, fortalecendo sua resiliência emocional. Ao meio-dia, um vizinho aproximou-se sob pretexto de perguntar sobre a plantação, mas o tom carregava críticas veladas. O fazendeiro respondeu com neutralidade firme, ignorando provocações, e a jovem percebeu a importância de manter integridade e autocontrole. Cada interação com a comunidade tornava-se uma oportunidade de aprendizado silencioso, reforçando que a verdadeira força não estava em reagir impulsivamente, mas em sustentar coerência moral e emocional diante da pressão constante. Durante a tarde, reparos na cerca e nos galpões assumiram um simbolismo profundo. Cada prego colocado, cada madeira ajustada representava reconstrução e afirmação de presença. A jovem, agora mais confiante,
propôs melhorias e alternativas, e o fazendeiro encorajou cada iniciativa, reforçando o valor da contribuição mútua e da cooperação. A propriedade tornava-se um espaço seguro e de aprendizado, onde pequenas vitórias cotidianas fortaleciam a autoestima, a confiança e a resiliência de ambos. Ao final da tarde, a jovem refletiu sobre sua transformação silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha espaço para existir com autonomia e segurança, mesmo sabendo que o mundo externo permanecia hostil. O fazendeiro, observando sua evolução, percebeu que seu ato de bondade havia desencadeado mudanças significativas não apenas nela, mas também nele próprio. Proteger e ensinar se tornaram atos de resistência moral e emocional, consolidando uma força invisível que nenhum julgamento externo poderia destruir. À noite, sentados na varanda, observaram a estrada de terra iluminada pelo luar. O vento soprava trazendo murmúrios da comunidade que, embora atentos, permanecia incapaz de compreender a profundidade daquilo que acontecia na propriedade. O fazendeiro explicou à jovem que a força deles não se limitava à resistência física, mas residia na coerência moral e emocional. Cada gesto, cada rotina mantida e cada palavra ponderada funcionava como escudo contra a pressão coletiva, fortalecendo a resiliência e consolidando o vínculo entre os dois. Enquanto a noite avançava, o fazendeiro refletiu sobre as escolhas que os trouxeram até aquele ponto. Cada gesto de bondade, cada silêncio estratégico e cada decisão firme moldavam uma dinâmica de confiança e resistência. A jovem aprendia a lidar com a hostilidade externa, reconstruindo autoestima, confiança e senso de segurança. O vínculo entre ambos se consolidava como uma aliança silenciosa baseada em respeito, coragem e compreensão mútua, preparando-os para enfrentar desafios cada vez mais intensos e imprevisíveis que se aproximavam. O vento soprava sobre a estrada de terra, carregando ecos da vigilância da comunidade. A jovem sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Reconhecia que sua sobrevivência emocional dependia tanto da proteção do fazendeiro quanto de sua própria capacidade de agir com discernimento e coragem. Ele, observando sua evolução, percebeu que aquele vínculo não era apenas proteção, era aprendizado mútuo, resistência e construção silenciosa de força interior, preparando-os para os próximos desafios que testariam paciência, integridade e humanidade de ambos. A manhã seguinte despertou fria e silenciosa, envolta por uma leve neblina que cobria parcialmente a estrada de terra e dava à propriedade uma sensação de isolamento reforçado. O fazendeiro levantou-se antes do sol, seguindo seu ritual matinal de verificar cada animal e cada espaço da fazenda. Cada gesto seu era medido, não apenas para cuidar da terra e dos animais, mas para assegurar que a jovem se sentisse segura e orientada. Ela, agora mais desperta e consciente da rotina, movia-se com passos calculados, demonstrando atenção e prontidão, mas também uma confiança crescente que indicava progresso silencioso. Ambos compreendiam que cada ato cotidiano carregava peso. A resistência que construíam era tanto emocional quanto física. Durante o café, a jovem comentou sobre os olhares e comentários que percebera ao longo da estrada nos últimos dias. O fazendeiro explicou, com a calma firme de sempre, que aqueles sinais eram reflexos do medo e da desconfiança da comunidade. Ele reforçou que, diante da hostilidade, a coerência e a paciência eram mais poderosas que a reação impulsiva. Para a jovem, cada palavra representava uma lição silenciosa sobre coragem. A força verdadeira reside em agir de acordo com princípios, independentemente da aprovação ou compreensão alheia. Ela começou a internalizar a ideia de que sua sobrevivência emocional dependia de firmeza e inteligência emocional. Ao longo da manhã, pequenas tarefas assumiram papel central na construção de confiança e disciplina. Alimentar os animais, cuidar das plantações e reparar cercas exigia esforço físico, planejamento e atenção aos detalhes. A jovem passou a assumir mais responsabilidade, identificando problemas e sugerindo soluções. Cada ação completada era uma vitória simbólica, fortalecendo sua autoestima e senso de utilidade. O fazendeiro observava cada passo dela, reforçando silenciosamente a importância da cooperação e do aprendizado mútuo, e compreendendo que aquele ambiente, aparentemente simples, se tornará um campo de treinamento para a resiliência emocional. Enquanto isso, a comunidade mantinha sua vigilância quase invisível, mas eficaz. Comentários murmurados, olhares longos e tentativas de interações casuais criavam uma pressão constante, minando, lentamente, a sensação de segurança de quem ousasse desafiar o status quo. O fazendeiro entendeu que o enfrentamento não seria direto, mas psicológico, e exigiria paciência, observação e respostas precisas. Ele transmitia à jovem que cada interação podia ser transformada em aprendizado, discernir intenções,
agir com coerência e manter a calma eram habilidades essenciais para resistir à pressão constante. Ao meio-dia, um vizinho aproximou-se, aparentemente interessado em saber sobre o cultivo da propriedade, mas seu tom carregava julgamentos velados. O fazendeiro respondeu com neutralidade firme, ignorando provocações e mantendo postura coerente. A jovem percebeu a importância da contenção e da integridade. Reagir impulsivamente não ajudaria, mas manter firmeza e paciência construía resistência silenciosa. Cada interação com o mundo externo tornava-se uma aula prática sobre resiliência, paciência e autocontrole, preparando-a para lidar com pressões cada vez mais intensas. Durante a tarde, os trabalhos de manutenção ganharam simbolismo profundo. Cada prego colocado, cada madeira substituída representava reconstrução, proteção e afirmação de presença. A jovem, mais confiante, sugeriu melhorias e alternativas, e o fazendeiro incentivou cada iniciativa, reforçando o valor da contribuição mútua. A propriedade se transformava em um espaço seguro e de aprendizado, onde a confiança e a força emocional se consolidavam a cada pequena vitória. Cada gesto, por menor que fosse, fortalecia a barreira invisível que protegia ambos da hostilidade externa. Ao final da tarde, a jovem refletiu sobre a transformação silenciosa que estava ocorrendo em si mesma. Pela primeira vez, sentia-se capaz de existir com autonomia e segurança, mesmo sabendo que o mundo exterior era hostil. O fazendeiro percebeu que seu ato de acolhimento havia desencadeado mudanças profundas, não apenas nela, mas também nele próprio. Proteger e ensinar tornaram-se ações indissociáveis, símbolos de resistência moral e emocional que nenhum julgamento externo poderia quebrar. À noite, sentados na varanda, observaram a estrada de terra iluminada pelo luar. O vento soprava, trazendo os murmúrios da comunidade que, embora atentos, permanecia incapaz de compreender a profundidade do que acontecia ali. O fazendeiro explicou à jovem que a força deles não residia apenas na proteção física, mas na coerência moral e emocional. Cada gesto, cada rotina mantida, cada palavra ponderada funcionava como escudo contra a pressão coletiva, fortalecendo o vínculo e a resiliência de ambos. Enquanto a noite avançava, o fazendeiro revisitou mentalmente cada decisão tomada desde o início do acolhimento. Cada gesto de bondade, cada silêncio estratégico, cada ação firme moldava uma dinâmica de confiança e resistência silenciosa. A jovem aprendia a lidar com a pressão externa, reconstruindo autoestima, confiança e senso de segurança. O vínculo entre os dois consolidava-se como uma aliança baseada em respeito, coragem e compreensão mútua, preparando-os para desafios cada vez mais intensos que exigiriam não apenas força física, mas integridade moral e emocional. O vento soprava sobre a estrada de terra, trazendo ecos da vigilância da comunidade. A jovem sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Reconhecia que sua sobrevivência emocional dependia tanto da proteção do fazendeiro quanto de sua própria capacidade de agir com discernimento e coragem. Ele, observando sua evolução, compreendeu que aquele vínculo representava aprendizado mútuo, resistência e construção silenciosa de força interior, preparando-os para os próximos desafios que testariam paciência, integridade e humanidade de ambos. A manhã seguinte amanheceu com um silêncio quase inquietante, como se a própria fazenda estivesse consciente do aumento da tensão ao redor. O fazendeiro levantou-se antes do sol, percorrendo o quintal com passos firmes, verificando cada animal, cada estrutura e cada detalhe da propriedade. A jovem, agora mais desperta e confiante, acompanhava-o em silêncio, mas com atenção plena. Ambos sabiam que a rotina diária se tornará um campo de treinamento para a resistência emocional e física. Cada ação, cada decisão e até cada gesto simples possuíam implicações que iam muito além da propriedade. Enquanto tomavam café, a jovem comentou sobre os olhares que se tornavam mais frequentes e prolongados. O fazendeiro respondeu com calma resoluta, explicando que aqueles sinais eram resultado do medo e do preconceito da comunidade. Ele reforçou que a melhor maneira de lidar com a hostilidade não era através da agressão ou confronto, mas por meio da paciência, coerência e firmeza silenciosa. Para a jovem, aquelas palavras consolidavam um aprendizado vital. Coragem não é ausência de medo, mas a habilidade de agir corretamente mesmo quando se está cercado por pressões externas. Durante a manhã, pequenas tarefas se tornaram oportunidades para reforçar disciplina e confiança. Alimentar os animais, reparar cercas e organizar o galpão exigia esforço físico, atenção e coordenação entre os dois. A jovem começou a assumir responsabilidades maiores, identificando problemas e propondo soluções práticas. Cada ação concluída representava uma vitória silenciosa, fortalecendo sua autoestima e senso de pertencimento. O fazendeiro observava atentamente,
reforçando a importância do trabalho conjunto e da construção de força interior, compreendendo que cada progresso refletia na resiliência emocional de ambos. Enquanto isso, a comunidade mantinha vigilância constante. Olhares prolongados, comentários murmurados e interações sutis criavam uma pressão invisível, mas persistente. O fazendeiro entendia que aquele ambiente hostil não exigiria confrontos diretos, mas sim inteligência emocional, paciência e respostas estratégicas. Ele transmitia à jovem que cada encontro externo podia ser transformado em lição, avaliar intenções, manter compostura e agir com firmeza apenas quando necessário. A jovem começava a internalizar a complexidade da situação, aprendendo a equilibrar cautela e coragem. Ao meio-dia, um vizinho aproximou-se com desculpas de perguntar sobre a plantação, mas seu tom carregava críticas veladas e julgamentos sutis. O fazendeiro respondeu com neutralidade firme, sem ceder à provocação. A jovem percebeu que a verdadeira força estava em manter a integridade e autocontrole diante da hostilidade. Cada interação com o mundo exterior transformava-se em aula prática de resiliência emocional, ensinando que paciência e coerência eram mais poderosas que respostas impulsivas ou agressivas. Durante a tarde, os trabalhos de manutenção assumiram significado simbólico. Cada prego colocado, cada madeira ajustada representava reconstrução, proteção e afirmação de presença. A jovem, agora mais confiante, passou a propor melhorias e alternativas, e o fazendeiro incentivava cada iniciativa, reforçando a importância da colaboração. A propriedade se consolidava como um espaço seguro e de aprendizado, onde pequenas vitórias cotidianas reforçavam a resistência emocional e a autoestima de ambos. Ao final da tarde, a jovem refletiu sobre sua transformação silenciosa. Pela primeira vez, sentia-se capaz de agir com autonomia e segurança, mesmo diante de um mundo externo hostil. O fazendeiro, observando sua evolução, percebeu que seu ato de acolhimento havia desencadeado mudanças profundas, não apenas nela, mas também nele. Proteger e ensinar se tornaram atos de resistência moral, criando uma força invisível que nenhum julgamento externo poderia abalar. À noite, sentados na varanda, observaram a estrada de terra sob a luz do luar. O vento soprava trazendo murmúrios distantes da comunidade, que continuava atenta e crítica, mas impotente diante da postura firme da dupla. O fazendeiro reforçou à jovem que a força deles não residia apenas na proteção física, mas na coerência moral e emocional. Cada gesto, cada rotina mantida e cada palavra ponderada consolidavam um escudo invisível que os protegia da pressão coletiva. Enquanto a noite avançava, o fazendeiro revisitou mentalmente cada decisão tomada desde o início do acolhimento. Cada gesto de bondade, cada silêncio estratégico, cada ação firme moldava a dinâmica de confiança e resistência silenciosa. A jovem aprendia a lidar com a hostilidade externa, reconstruindo autoestima, confiança e senso de segurança. O vínculo entre ambos consolidava-se como uma aliança baseada em respeito, coragem e compreensão mútua, preparando-os para enfrentar desafios ainda mais intensos que testariam paciência, integridade e humanidade. O vento soprava sobre a estrada de terra, trazendo ecos da vigilância da comunidade. A jovem sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Reconhecia que sua sobrevivência emocional dependia tanto da proteção do fazendeiro quanto de sua própria capacidade de agir com discernimento e coragem. Ele, observando sua evolução, compreendeu que aquele vínculo era mais do que proteção. Era aprendizado mútuo, resistência e construção silenciosa de força interior, preparando-os para os próximos desafios que testariam paciência, integridade e humanidade de ambos. A manhã seguinte chegou com o céu encoberto por nuvens densas, e o ar carregava uma sensação de expectativa silenciosa, quase como se a própria natureza estivesse atenta ao que estava por vir. O fazendeiro levantou-se cedo, revisando cada animal, cada estrutura e cada detalhe da propriedade. A jovem, agora mais desperta e atenta, o acompanhava com passos firmes, mas cautelosos, observando cada movimento da estrada de terra que circundava a fazenda. Ambos sabiam que a rotina cotidiana havia se transformado em um campo de resistência emocional e física. Cada gesto, cada decisão, cada tarefa carregava peso e significado. Enquanto tomavam café, a jovem comentou sobre o aumento da hostilidade da comunidade, notando que os olhares e comentários se tornavam mais frequentes e penetrantes. O fazendeiro, com calma resoluta, explicou que essas atitudes eram reflexo de medo, preconceito e resistência à mudança. Ele reforçou que a resposta mais eficaz não seria confrontar, mas agir com firmeza, paciência e coerência. Para a jovem, aquelas palavras consolidavam um entendimento essencial. A coragem não está na reação impulsiva,
mas na capacidade de manter princípios diante de pressões externas e julgamentos alheios. Durante a manhã, as tarefas cotidianas assumiram um papel central no desenvolvimento de disciplina e confiança. Alimentar os animais, reparar cercas e organizar o galpão exigia esforço físico, planejamento e coordenação entre os dois. A jovem assumiu responsabilidades maiores, propondo soluções práticas e demonstrando iniciativa. Cada ação completada representava uma pequena vitória, fortalecendo sua autoestima e senso de pertencimento. O fazendeiro observava, reforçando silenciosamente a importância da cooperação e da construção de força interior, compreendendo que cada progresso refletia diretamente na resiliência emocional de ambos. Enquanto isso, a comunidade mantinha vigilância constante, quase invisível, mas eficaz. Comentários sutis, olhares prolongados e tentativas discretas de interação criavam uma pressão psicológica silenciosa, mas persistente. O fazendeiro entendia que o enfrentamento não seria físico ou direto, mas um jogo psicológico que exigiria paciência, observação e respostas calculadas. Ele transmitia à jovem que cada encontro externo poderia ser transformado em aprendizado, discernir intenções, manter a calma, agir com coerência e responder somente quando necessário. A jovem começou a internalizar a complexidade da situação, equilibrando cautela com coragem crescente. Ao meio-dia, um vizinho aproximou-se com pretexto de perguntar sobre a plantação, mas o tom carregava críticas veladas e julgamentos implícitos. O fazendeiro respondeu com neutralidade firme, ignorando provocações, e a jovem percebeu que a verdadeira força estava em manter a integridade e o autocontrole. Cada interação externa transformava-se em uma lição prática de resiliência emocional, ensinando que paciência e coerência eram mais eficazes que reações impulsivas ou agressivas. Durante a tarde, a manutenção da propriedade assumiu um simbolismo profundo. Cada prego colocado, cada madeira ajustada representava reconstrução, proteção e afirmação de presença. A jovem, agora mais confiante, começou a sugerir melhorias e alternativas, e o fazendeiro encorajou cada iniciativa, reforçando a importância da colaboração e da contribuição mútua. A propriedade consolidava-se como um espaço seguro, onde confiança e força emocional se fortaleciam a cada pequena vitória. Ao final da tarde, a jovem refletiu sobre sua transformação silenciosa. Pela primeira vez, sentia-se capaz de agir com autonomia e segurança, mesmo diante de um mundo externo hostil. O fazendeiro, observando sua evolução, percebeu que seu ato de acolhimento havia desencadeado mudanças profundas, não apenas nela, mas também nele próprio. Proteger e ensinar tornaram-se atos de resistência moral e emocional, consolidando uma força invisível que nenhum julgamento externo poderia abalar. À noite, sentados na varanda, observaram a estrada de terra iluminada pelo luar. O vento soprava trazendo murmúrios da comunidade, que, embora atentos, permanecia incapaz de compreender a profundidade do que acontecia na propriedade. O fazendeiro explicou à jovem que a força deles não residia apenas na proteção física, mas na coerência moral e emocional. Cada gesto, cada rotina mantida e cada palavra ponderada funcionava como escudo contra a pressão coletiva, fortalecendo o vínculo e a resiliência de ambos. A manhã seguinte surgiu com frio cortante, e a névoa se espalhava pela estrada de terra, conferindo à propriedade uma sensação de isolamento reforçado. O fazendeiro levantou-se antes do sol, percorrendo cada canto do quintal, verificando os animais, cercas e pequenas estruturas com atenção meticulosa. A jovem o seguia, cada passo carregando equilíbrio entre cautela e confiança. Ambos sabiam que cada gesto se tornará parte de uma construção de resistência, não apenas física, mas emocional e psicológica. Cada movimento era um ato consciente de sobrevivência, paciência e coragem silenciosa. Durante o café, a jovem comentou sobre o aumento da presença e vigilância da comunidade. O fazendeiro explicou, com firmeza tranquila, que aqueles olhares e murmúrios eram reflexos de medo, insegurança e preconceito. Ele destacou que a reação mais eficaz não seria confronto direto, mas manter coerência, paciência e firmeza silenciosa. Para a jovem, aquelas palavras consolidaram a compreensão de que coragem não se mede pela ausência de medo, mas pela capacidade de agir de forma correta mesmo quando pressionada por forças externas, e que cada decisão tomada com integridade contribuía para sua própria reconstrução emocional. Ao longo da manhã, tarefas cotidianas se transformaram em exercícios de disciplina e cooperação. Alimentar os animais, reparar cercas e organizar galpões exigia planejamento, esforço físico e atenção ao detalhe. A jovem passou a assumir responsabilidades maiores, propondo soluções para problemas que antes a intimidavam. Cada tarefa concluída representava uma vitória silenciosa,
reforçando sua autoestima, confiança e senso de pertencimento. O fazendeiro observava atentamente, incentivando cada progresso e reforçando a importância da colaboração e da construção de força emocional mútua. Enquanto isso, a comunidade mantinha vigilância sutil, mas constante. Olhares, comentários discretos e pequenas interações criavam pressão invisível, quase psicológica, que exigia controle emocional e discernimento. O fazendeiro sabia que enfrentar esse ambiente hostil não dependeria de força física, mas de paciência, inteligência emocional e respostas estratégicas. Ele ensinava a jovem a interpretar intenções, manter calma, agir com coerência e responder apenas quando necessário. Ela começava a internalizar a complexidade da situação, aprendendo a equilibrar cautela e coragem diante da hostilidade externa. Ao meio-dia, um vizinho aproximou-se, aparentemente interessado em pedir orientação sobre o cultivo da plantação, mas o tom carregava julgamentos implícitos e críticas veladas. O fazendeiro respondeu com neutralidade firme, ignorando qualquer provocação. A jovem, observando, compreendeu que a força verdadeira estava em manter integridade e autocontrole, e que respostas impulsivas ou agressivas seriam contraproducentes. Cada interação com o mundo externo transformava-se em uma lição prática de resiliência emocional, paciência e coerência. Durante a tarde, a manutenção da propriedade adquiriu simbolismo profundo. Cada prego colocado, cada madeira ajustada representava reconstrução, proteção e afirmação de presença. A jovem, cada vez mais confiante, propôs melhorias e alternativas, e o fazendeiro incentivou cada iniciativa, reforçando o valor da colaboração e da contribuição mútua. A propriedade consolidava-se como um espaço seguro e de aprendizado, onde pequenas vitórias diárias fortaleciam a resiliência emocional e a autoestima de ambos. Ao final da tarde, a jovem refletiu sobre sua transformação silenciosa. Pela primeira vez, sentia que podia existir com autonomia e segurança, mesmo diante de um mundo externo hostil. O fazendeiro, observando sua evolução, percebeu que seu ato de acolhimento havia desencadeado mudanças profundas não apenas nela, mas também nele próprio. Proteger e ensinar se tornaram atos de resistência moral e emocional, criando uma força invisível que nenhum julgamento externo poderia destruir. À noite, sentados na varanda, observaram a estrada de terra iluminada pelo luar. O vento soprava trazendo murmúrios da comunidade, que, embora atentos, permanecia incapaz de compreender a profundidade daquilo que acontecia ali. O fazendeiro explicou à jovem que a força deles não residia apenas na proteção física, mas na coerência moral e emocional. Cada gesto, cada rotina mantida e cada palavra ponderada funcionava como escudo invisível, fortalecendo o vínculo e resiliência de ambos. Enquanto a noite avançava, o fazendeiro revisitou mentalmente cada decisão tomada desde o início do acolhimento. Cada gesto de bondade, cada silêncio estratégico e cada ação firme moldava a dinâmica de confiança e resistência silenciosa. A jovem aprendia a lidar com pressões externas, reconstruindo autoestima, confiança e senso de segurança. O vínculo entre ambos consolidava-se como uma aliança baseada em respeito, coragem e compreensão mútua, preparando-os para enfrentar desafios cada vez mais intensos que exigiriam paciência, integridade e humanidade. O vento soprava sobre a estrada de terra, trazendo ecos da vigilância da comunidade. A jovem sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Reconhecia que sua sobrevivência emocional dependia tanto da proteção do fazendeiro quanto de sua própria capacidade de agir com discernimento e coragem. Ele, observando sua evolução, percebeu que aquele vínculo representava aprendizado mútuo, resistência e construção silenciosa de força interior, preparando-os para os próximos desafios que testariam paciência, integridade e humanidade de ambos. A manhã seguinte despontou silenciosa, com a névoa ainda cobrindo a estrada de terra e conferindo à propriedade uma sensação de isolamento quase místico. O fazendeiro levantou-se antes do sol, percorrendo cada canto do quintal, certificando-se de que os animais estavam seguros e de que cada estrutura permanecia intacta. A jovem o acompanhava, agora com passos firmes e atentos, mas com uma confiança crescente que refletia semanas de aprendizado e transformação. Ambos compreendiam que a rotina diária havia se tornado um campo de treinamento silencioso para a resistência emocional, paciência e coragem, onde cada gesto carregava significado. Durante o café, a jovem compartilhou suas observações sobre o aumento da vigilância da comunidade, notando olhares prolongados e comentários velados. O fazendeiro respondeu com firmeza e tranquilidade, explicando que aqueles sinais eram resultado do medo, da desconfiança e da resistência à mudança. Ele enfatizou que a melhor resposta não seria confronto direto, mas a firmeza silenciosa,
a paciência e a coerência moral. Para a jovem, cada palavra consolidava a compreensão de que coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente mesmo diante de pressões externas, reforçando sua confiança e resiliência. Ao longo da manhã, as tarefas cotidianas assumiram um papel central no fortalecimento da disciplina e da confiança. Alimentar os animais, reparar cercas e organizar galpões exigia esforço físico, planejamento e atenção aos detalhes. A jovem passou a assumir responsabilidades maiores, identificando problemas e sugerindo soluções práticas. Cada ação completada era uma vitória silenciosa, fortalecendo a autoestima, senso de pertencimento e confiança. O fazendeiro observava, reforçando a importância da cooperação e da construção de força emocional mútua, ciente de que cada progresso refletia diretamente na resiliência psicológica de ambos. Enquanto isso, a comunidade mantinha sua vigilância de forma sutil, mas persistente. Olhares, comentários discretos e interações superficiais criavam pressão psicológica constante, exigindo controle emocional e discernimento. O fazendeiro sabia que o enfrentamento não seria físico ou direto, mas psicológico e estratégico, demandando paciência, observação e respostas calculadas. Ele transmitia à jovem que cada encontro externo podia ser transformado em aprendizado, avaliar intenções, manter compostura, agir com coerência e responder somente quando necessário. A jovem começava a internalizar a complexidade da situação, equilibrando cautela e coragem diante da hostilidade crescente. Ao meio-dia, um vizinho aproximou-se sob o pretexto de pedir orientação sobre a plantação, mas o tom carregava julgamentos velados. O fazendeiro respondeu com neutralidade firme, sem ceder à provocação. A jovem, observando, compreendeu que a força real estava em manter integridade e autocontrole diante de hostilidade, e que respostas impulsivas seriam contraproducentes. Cada interação com o mundo exterior transformava-se em lição prática de resiliência, paciência e coerência, preparando-a para pressões externas cada vez mais intensas. Durante a tarde, os trabalhos de manutenção da propriedade assumiram um simbolismo profundo. Cada prego colocado, cada madeira ajustada, cada reparo representava reconstrução, proteção e afirmação de presença. A jovem, agora mais segura, propôs melhorias e alternativas, e o fazendeiro incentivou cada iniciativa, reforçando a importância da colaboração e da contribuição mútua. A propriedade se consolidava como um espaço seguro e de aprendizado, onde pequenas vitórias cotidianas fortaleciam a resiliência emocional, a autoestima e o vínculo de confiança entre os dois. Ao final da tarde, a jovem refletiu sobre sua transformação silenciosa. Pela primeira vez, sentia-se capaz de agir com autonomia e segurança, mesmo diante de um mundo externo hostil. O fazendeiro, observando sua evolução, percebeu que seu ato de acolhimento havia desencadeado mudanças profundas, não apenas nela, mas também nele próprio. Proteger e ensinar se tornaram atos de resistência moral e emocional, criando uma força invisível que nenhum julgamento externo poderia abalar. À noite, sentados na varanda, observaram a estrada de terra iluminada pelo luar. O vento soprava trazendo murmúrios da comunidade, que, embora atentos, permanecia incapaz de compreender a profundidade do que acontecia na propriedade. O fazendeiro explicou à jovem que a força deles não residia apenas na proteção física, mas na coerência moral e emocional. Cada gesto, cada rotina mantida e cada palavra ponderada funcionava como escudo invisível, fortalecendo o vínculo e resiliência de ambos. Enquanto a noite avançava, o fazendeiro revisitou mentalmente cada decisão tomada desde o início do acolhimento. Cada gesto de bondade, cada silêncio estratégico e cada ação firme moldava a dinâmica de confiança e resistência silenciosa. A jovem aprendia a lidar com pressões externas, reconstruindo autoestima, confiança e senso de segurança. O vínculo entre ambos consolidava-se como uma aliança baseada em respeito, coragem e compreensão mútua, preparando-os para enfrentar desafios cada vez mais intensos que testariam paciência, integridade e humanidade. O vento soprava sobre a estrada de terra, trazendo ecos da vigilância da comunidade. A jovem sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Reconhecia que sua sobrevivência emocional dependia tanto da proteção do fazendeiro quanto de sua própria capacidade de agir com discernimento e coragem. Ele, observando sua evolução, compreendeu que aquele vínculo representava aprendizado mútuo, resistência e construção silenciosa de força interior, preparando-os para os próximos desafios que testariam paciência, integridade e humanidade de ambos. A manhã despertou com uma brisa fria e silenciosa que percorria a estrada de terra, envolvendo a propriedade em uma atmosfera de alerta e expectativa. O fazendeiro levantou-se antes do sol,
percorrendo cada canto do quintal e verificando animais, cercas e pequenas estruturas com atenção detalhada. A jovem, agora mais desperta e confiante, o seguia, observando cada movimento com olhos atentos, aprendendo a antecipar problemas e a reagir com ponderação. Ambos compreendiam que a rotina cotidiana não era apenas trabalho, era treinamento silencioso para resistência emocional, paciência e força interior, onde cada gesto carregava peso e significado. Durante o café, a jovem comentou sobre a crescente atenção da comunidade, percebendo olhares prolongados e comentários velados que pareciam medir cada ação deles. O fazendeiro respondeu com calma firme, explicando que aqueles sinais eram reflexos de medo, preconceito e resistência à mudança. Ele destacou que confrontos diretos não trariam vantagem. A força real estava na paciência, coerência e integridade moral. Para a jovem, aquelas palavras consolidavam um aprendizado essencial. Coragem não é ausência de medo, mas capacidade de agir corretamente diante de pressões externas, e cada escolha consciente fortalecia sua resiliência emocional e autoestima. Ao longo da manhã, as tarefas diárias se tornaram oportunidades de desenvolvimento e prática de disciplina. Alimentar os animais, reparar cercas e organizar galpões exigia esforço físico, planejamento e atenção aos detalhes. A jovem passou a assumir responsabilidades mais complexas, identificando problemas, propondo soluções e tomando decisões com maior autonomia. Cada tarefa concluída representava uma vitória silenciosa, fortalecendo a autoestima, senso de pertencimento e confiança. O fazendeiro observava atentamente, incentivando cada progresso e reforçando a importância da colaboração e da construção de força emocional mútua. Enquanto isso, a comunidade mantinha vigilância persistente, ainda que sutil. Comentários murmurados, olhares prolongados e interações superficiais criavam uma pressão constante, exigindo controle emocional e discernimento. O fazendeiro sabia que o enfrentamento não seria físico ou direto, mas psicológico, exigindo paciência, observação e respostas estratégicas. Ele transmitia à jovem que cada encontro externo podia ser transformado em aprendizado, avaliar intenções, manter calma, agir com coerência e responder apenas quando necessário. A jovem começou a internalizar a complexidade da situação, equilibrando cautela e coragem diante da hostilidade silenciosa. Ao meio-dia, um vizinho aproximou-se com pretexto de pedir orientação sobre o cultivo da plantação, mas o tom carregava julgamentos velados e críticas implícitas. O fazendeiro respondeu com neutralidade firme, sem ceder à provocação. A jovem percebeu que a força verdadeira estava em manter integridade e autocontrole diante da hostilidade. Cada interação com o mundo externo transformava-se em uma lição prática de resiliência emocional, paciência e coerência, preparando-a para pressões externas cada vez mais intensas e complexas. Durante a tarde, os trabalhos de manutenção assumiram um simbolismo profundo. Cada prego colocado, cada madeira ajustada e cada reparo representava reconstrução, proteção e afirmação de presença. A jovem, agora mais segura, passou a propor melhorias e alternativas, e o fazendeiro incentivou cada iniciativa, reforçando a importância da colaboração e da contribuição mútua. A propriedade consolidava-se como um espaço seguro, onde pequenas vitórias cotidianas fortaleciam a resiliência emocional, a autoestima e o vínculo de confiança entre os dois. Ao final da tarde, a jovem refletiu sobre sua transformação silenciosa. Pela primeira vez, sentia-se capaz de agir com autonomia e segurança, mesmo diante de um mundo externo hostil. O fazendeiro, observando sua evolução, percebeu que seu ato de acolhimento havia desencadeado mudanças profundas, não apenas nela, mas também nele próprio. Proteger e ensinar se tornaram atos de resistência moral e emocional, criando uma força invisível que nenhum julgamento externo poderia abalar. À noite, sentados na varanda, observaram a estrada de terra iluminada pelo luar. O vento soprava trazendo murmúrios da comunidade, que, embora atentos, permanecia incapaz de compreender a profundidade do que acontecia na propriedade. O fazendeiro explicou à jovem que a força deles não residia apenas na proteção física, mas na coerência moral e emocional. Cada gesto, cada rotina mantida e cada palavra ponderada funcionava como escudo invisível, fortalecendo o vínculo e resiliência de ambos. Enquanto a noite avançava, o fazendeiro revisitou mentalmente cada decisão tomada desde o início do acolhimento. Cada gesto de bondade, cada silêncio estratégico e cada ação firme moldava a dinâmica de confiança e resistência silenciosa. A jovem aprendia a lidar com pressões externas, reconstruindo autoestima, confiança e senso de segurança. O vínculo entre ambos consolidava-se como uma aliança baseada em respeito, coragem e compreensão mútua,
preparando-os para enfrentar desafios ainda mais intensos que testariam paciência, integridade e humanidade. O vento soprava sobre a estrada de terra, trazendo ecos da vigilância da comunidade. A jovem sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Reconhecia que sua sobrevivência emocional dependia tanto da proteção do fazendeiro quanto de sua própria capacidade de agir com discernimento e coragem. Ele, observando sua evolução, percebeu que aquele vínculo representava aprendizado mútuo, resistência e construção silenciosa de força interior, preparando-os para os próximos desafios que testariam paciência, integridade e humanidade de ambos. A manhã seguinte começou silenciosa, com uma névoa leve que cobria a estrada de terra e transformava a paisagem em tons suaves de cinza e verde. O fazendeiro levantou-se antes do sol, movendo-se com passos calculados pelo quintal, inspecionando cada animal e cada estrutura da propriedade. A jovem, agora mais confiante e atenta, o acompanhava com movimentos firmes, mas cautelosos, consciente de que cada ação tinha consequências. Eles já não eram apenas ocupantes da fazenda, eram construtores de resistência emocional e moral, moldando, a cada gesto, a própria força interior e a segurança do espaço que compartilhavam. Durante o café da manhã, a jovem comentou sobre a intensificação da observação da comunidade, notando olhares prolongados e comentários discretos que pareciam medir cada ação deles. O fazendeiro respondeu com serenidade firme, explicando que aqueles sinais eram reflexos de medo, insegurança e preconceito. Ele enfatizou que confrontos diretos não trariam benefício. A força verdadeira residia na paciência, coerência e integridade moral. Para a jovem, cada palavra consolidava a compreensão de que a coragem não se mede pela ausência de medo, mas pela capacidade de agir de forma correta diante da pressão externa, fortalecendo sua resiliência e autoestima. Ao longo da manhã, as tarefas diárias tornaram-se oportunidades de disciplina e aprendizado prático. Alimentar os animais, reparar cercas e organizar galpões exigia esforço físico, atenção aos detalhes e coordenação entre os dois. A jovem assumiu responsabilidades maiores, identificando problemas e propondo soluções com autonomia. Cada ação concluída representava uma vitória silenciosa, reforçando sua confiança, autoestima e senso de pertencimento. O fazendeiro observava atentamente, incentivando cada progresso, reconhecendo que cada tarefa bem-sucedida consolidava a força emocional de ambos e fortalecia o vínculo que os unia. Enquanto isso, a comunidade mantinha uma vigilância constante e sutil. Olhares prolongados, comentários murmurados e interações superficiais geravam uma pressão psicológica persistente, exigindo controle emocional e discernimento. O fazendeiro compreendia que o enfrentamento não seria físico ou direto, mas psicológico e estratégico. Ele ensinava a jovem a interpretar intenções, manter compostura e agir com coerência, respondendo somente quando necessário. Ela começava a internalizar essa habilidade, equilibrando cautela e coragem diante da hostilidade silenciosa, aprendendo que a verdadeira força estava no autocontrole e na paciência. Ao meio-dia, um vizinho aproximou-se, aparentemente interessado em saber sobre a plantação, mas seu tom carregava julgamentos implícitos e críticas veladas. O fazendeiro respondeu com neutralidade firme, sem ceder à provocação. A jovem percebeu que a força real estava em manter integridade e autocontrole diante de hostilidade. Cada interação com o mundo externo transformava-se em uma lição prática de resiliência, paciência e coerência, preparando-a para pressões externas cada vez mais complexas e intensas. Durante a tarde, os trabalhos de manutenção assumiram um simbolismo profundo. Cada prego colocado, cada madeira ajustada, cada reparo representava reconstrução, proteção e afirmação de presença. A jovem, agora mais segura de suas decisões, passou a propor melhorias e alternativas, e o fazendeiro incentivou cada iniciativa, reforçando a importância da colaboração e da contribuição mútua. A propriedade consolidava-se como um espaço seguro, onde pequenas vitórias diárias fortaleciam a resiliência emocional, a autoestima e a confiança entre os dois. Ao final da tarde, a jovem refletiu sobre a transformação silenciosa que vinha acontecendo em si mesma. Pela primeira vez, sentia que podia existir com autonomia e segurança, mesmo diante de um mundo externo hostil. O fazendeiro, observando sua evolução, percebeu que seu ato de acolhimento havia desencadeado mudanças profundas não apenas nela, mas também nele próprio. Proteger e ensinar se tornaram atos de resistência moral e emocional, criando uma força invisível que nenhum julgamento externo poderia abalar. À noite, sentados na varanda, observaram a estrada de terra iluminada pelo luar. O vento soprava trazendo murmúrios da comunidade, que, embora atentos,
permanecia incapaz de compreender a profundidade daquilo que acontecia na propriedade. O fazendeiro explicou à jovem que a força deles não residia apenas na proteção física, mas na coerência moral e emocional. Cada gesto, cada rotina mantida e cada palavra ponderada funcionava como escudo invisível, fortalecendo o vínculo e resiliência de ambos. Enquanto a noite avançava, o fazendeiro revisitou mentalmente cada decisão tomada desde o início do acolhimento. Cada gesto de bondade, cada silêncio estratégico e cada ação firme moldava a dinâmica de confiança e resistência silenciosa. A jovem aprendia a lidar com pressões externas, reconstruindo autoestima, confiança e senso de segurança. O vínculo entre ambos consolidava-se como uma aliança baseada em respeito, coragem e compreensão mútua, preparando-os para enfrentar desafios ainda mais intensos que testariam paciência, integridade e humanidade. O vento soprava sobre a estrada de terra, trazendo ecos da vigilância da comunidade. A jovem sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação crescente. Reconhecia que sua sobrevivência emocional dependia tanto da proteção do fazendeiro quanto de sua própria capacidade de agir com discernimento e coragem. Ele, observando sua evolução, compreendeu que aquele vínculo representava aprendizado mútuo, resistência e construção silenciosa de força interior, preparando-os para os próximos desafios que testariam paciência, integridade e humanidade de ambos. A manhã seguinte surgiu carregada de tensão quase palpável, com nuvens densas encobrindo o céu e deixando a estrada de terra sob uma luz cinza e opaca. O fazendeiro levantou-se antes do sol, percorrendo cada canto do quintal com passos medidos, inspecionando animais, cercas e estruturas com atenção minuciosa. A jovem o acompanhava, agora com movimentos firmes, conscientes da importância de cada ação. Eles não apenas ocupavam a fazenda, eram arquitetos de resistência emocional, cada gesto carregando significado profundo. Havia no ar uma sensação de que algo decisivo estava prestes a acontecer, e ambos sentiam a responsabilidade de manter a coerência e a calma. Durante o café da manhã, a jovem compartilhou suas observações sobre a comunidade, percebendo que os olhares agora não apenas julgavam, mas testavam. O fazendeiro explicou que a hostilidade não era apenas individual, mas coletiva, fruto de medo e preconceito. Ele reforçou que a força verdadeira não vinha da reação impulsiva, mas da paciência, da coerência moral e da integridade silenciosa. Para a jovem, aquelas palavras tornaram-se ainda mais significativas. Cada decisão consciente agora seria medida não apenas pela sobrevivência, mas pela construção de caráter e resiliência. Ao longo da manhã, as tarefas cotidianas tornaram-se uma espécie de ritual de fortalecimento. Alimentar os animais, reparar cercas e organizar galpões exigia esforço físico e mental, planejamento e atenção aos detalhes. A jovem assumiu responsabilidades maiores, identificando problemas, propondo soluções e tomando decisões com crescente autonomia. Cada ação completada era uma pequena vitória, reforçando autoestima, confiança e senso de pertencimento. O fazendeiro observava atentamente, incentivando cada progresso, ciente de que a construção de força emocional era tão vital quanto a manutenção física da propriedade. Enquanto isso, a comunidade aumentava a pressão. Olhares insistentes, comentários murmurados e pequenas tentativas de provocação criavam tensão constante, exigindo controle emocional e discernimento. O fazendeiro compreendia que o enfrentamento não seria direto, seria psicológico e estratégico. Ele ensinava a jovem a interpretar intenções, manter a calma e agir com coerência, respondendo apenas quando necessário. Ela começava a internalizar essa habilidade, equilibrando cautela e coragem, compreendendo que a força verdadeira residia na paciência, na observação e na integridade moral. Ao meio-dia, um vizinho aproximou-se com desculpas de pedir informações sobre a plantação, mas o tom carregava julgamentos e provocações veladas. O fazendeiro respondeu com neutralidade firme, ignorando qualquer tentativa de incitar conflito. A jovem percebeu que manter integridade e autocontrole diante da hostilidade era a expressão máxima de força. Cada interação externa transformava-se em lição prática de paciência, resiliência e coerência, preparando-a para pressões cada vez mais intensas e complexas. Durante a tarde, os trabalhos de manutenção assumiram simbolismo profundo. Cada prego colocado, cada madeira ajustada representava reconstrução, proteção e afirmação de presença. A jovem, cada vez mais confiante, sugeria melhorias e alternativas, e o fazendeiro incentivava cada iniciativa, reforçando a importância da colaboração. A propriedade consolidava-se como um espaço seguro, onde pequenas vitórias diárias fortaleciam a resiliência emocional, autoestima e vínculo de confiança entre os dois. Cada ação reforçava a sensação de controle,
preparando-os para o confronto que se aproximava. Ao final da tarde, a jovem refletiu sobre sua transformação silenciosa. Pela primeira vez, sentia que podia agir com autonomia e segurança, mesmo diante de um mundo externo hostil. O fazendeiro, observando sua evolução, percebeu que seu ato de acolhimento havia desencadeado mudanças profundas, não apenas nela, mas também nele próprio. Proteger e ensinar se tornaram atos de resistência moral e emocional, criando uma força invisível que nenhum julgamento externo poderia abalar. À noite, sentados na varanda, observaram a estrada de terra iluminada pelo luar. O vento soprava trazendo murmúrios da comunidade, que permanecia atenta, mas incapaz de compreender a profundidade do que acontecia ali. O fazendeiro explicou à jovem que a força deles não residia apenas na proteção física, mas na coerência moral e emocional. Cada gesto, cada rotina mantida e cada palavra ponderada funcionava como escudo invisível, fortalecendo o vínculo e resiliência de ambos. O vento soprava mais forte sobre a estrada de terra, trazendo ecos de curiosidade, suspeita e julgamento da comunidade. A jovem sentiu a responsabilidade e o peso de cada ação, mas também uma determinação silenciosa. Reconhecia que sua sobrevivência emocional dependia de sua capacidade de agir com discernimento e coragem, tanto quanto da proteção do fazendeiro. Ele, observando sua evolução, compreendeu que aquele vínculo representava aprendizado mútuo, resistência e construção silenciosa de força interior, preparando-os para o confronto final que definiria não apenas a sobrevivência, mas a integridade e a humanidade de ambos. A madrugada despontou silenciosa e fria sobre a estrada de terra. A fazenda parecia conter a respiração, envolta em névoa e sombra. O fazendeiro despertou antes do sol, como sempre, mas algo no ar indicava que aquele dia seria decisivo. Cada animal no curral, cada estrutura, cada detalhe da propriedade, parecia mais do que rotina, eram símbolos de resistência e determinação. A jovem o acompanhava, seus passos agora firmes e ritmados, revelando confiança, força interior e consciência do que estava prestes a enfrentar. Havia tensão no ar, mas também uma estranha sensação de preparação e controle, frutos das semanas de aprendizado silencioso. Durante o café da manhã, a jovem comentou sobre a inquietação da comunidade, que agora não se limitava a olhares e murmúrios, mas começava a demonstrar curiosidade ativa e uma pressão mais direta. O fazendeiro respondeu com calma firme: "Eles não entendem nossa força porque não compreendem que ela não está na violência, mas na coerência, na paciência e na integridade." Para a jovem, cada palavra consolidava o aprendizado. A verdadeira coragem não é apenas reagir, mas manter-se íntegro diante de pressões externas e julgamentos constantes. A tensão crescia, mas sua determinação também. Ao longo da manhã, as tarefas cotidianas foram executadas com precisão quase ritualística. Alimentar os animais, reparar cercas e organizar galpões eram atos carregados de simbolismo, reconstrução, cuidado, resistência e poder silencioso. A jovem assumiu responsabilidades ainda maiores, tomando decisões e resolvendo problemas com autonomia. Cada tarefa concluída representava uma pequena vitória, reforçando a autoestima, confiança e pertencimento. O fazendeiro observava atentamente, reforçando a importância da colaboração e da força interior, consciente de que cada passo os preparava para o confronto final. Enquanto isso, a comunidade se aproximava mais da estrada de terra, espreitando, comentando e tentando, discretamente, desafiar o controle da propriedade. Olhares de curiosidade e suspeita aumentavam a pressão, mas o fazendeiro sabia que o verdadeiro poder não residia na força física, e sim na postura moral e emocional. Ele ensinava a jovem a ler intenções, manter a calma e agir com coerência, respondendo apenas quando necessário. Ela internalizou essa habilidade, equilibrando cautela e coragem, compreendendo que a força mais verdadeira era silenciosa, mas inabalável. Ao meio-dia, um grupo de vizinhos aproximou-se com pretextos diversos, mas o tom carregava julgamento velado e provocação implícita. O fazendeiro respondeu com neutralidade firme, ignorando as provocações. A jovem percebeu que a integridade e o autocontrole eram armas mais poderosas do que qualquer reação impulsiva. Cada interação transformava-se em lição prática de paciência e resiliência, preparando-a para lidar com desafios mais intensos e complexos, que exigiriam não apenas inteligência emocional, mas também coragem moral. Durante a tarde, a manutenção da propriedade assumiu significado simbólico e emocional. Cada prego colocado, cada madeira ajustada, cada reparo era ato de reconstrução, afirmação de presença e resistência silenciosa. A jovem, mais segura, propunha melhorias e alternativas, e o fazendeiro incentivava cada iniciativa,
reforçando a importância da colaboração e do respeito mútuo. A fazenda consolidava-se como um espaço seguro, onde pequenas vitórias diárias fortaleciam a autoestima, a confiança e a resiliência emocional, preparando-os para o enfrentamento do clímax que se aproximava. Ao final da tarde, o confronto final se desenhou. Um grupo de vizinhos mais ousados aproximou-se da propriedade, testando limites, questionando e provocando. O fazendeiro manteve postura firme, calma e controlada, transmitindo autoridade silenciosa. A jovem, observando, percebeu que não era apenas a força física ou a intimidação que definiriam o desfecho, mas a coerência, a paciência e a integridade. Cada gesto de resistência moral e emocional se tornava uma defesa inquebrável contra a hostilidade externa, transformando o confronto em uma demonstração de força silenciosa e dignidade. À noite, a tensão atingiu seu ápice. Sentados na varanda, observando a estrada iluminada pelo luar, ambos sentiram a vitória silenciosa. A comunidade podia tentar pressionar, mas não conseguia quebrar a postura firme, íntegra e resiliente deles. O fazendeiro explicou que a verdadeira força residia na coerência e no vínculo criado entre eles, fruto de paciência, coragem e aprendizado mútuo. A jovem percebeu que sua transformação era completa. Agora era capaz de manter autonomia emocional, discernimento e coragem diante de qualquer pressão externa. O vento soprava sobre a estrada de terra, trazendo ecos de curiosidade, suspeita e murmúrios da comunidade, mas nenhum deles podia abalar a segurança construída na fazenda. A jovem sentiu o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, a confiança crescente de quem aprendeu a agir com inteligência emocional, paciência e coragem. O fazendeiro, observando, percebeu que o vínculo entre eles se consolidara em algo inviolável: proteção, aprendizado, resistência e força interior, preparados para qualquer desafio futuro. O silêncio da noite trouxe reflexão final. Cada gesto, cada rotina, cada ação havia sido parte de uma construção silenciosa de força, integridade e resiliência. A jovem e o fazendeiro agora compreendiam que sua sobrevivência emocional e moral não dependia de aprovação externa, mas da capacidade de manter coerência, coragem e integridade diante das pressões do mundo. Eles haviam construído mais do que segurança física, haviam erguido uma fortaleza emocional, capaz de resistir a qualquer desafio. Com a estrada de terra iluminada pelo luar, o vento soprando suave, a jovem e o fazendeiro contemplaram o futuro. Eles sabiam que ainda haveria julgamentos, olhares e provações, mas estavam preparados. O vínculo entre eles era agora inquebrável, forjado através de paciência, disciplina, coragem e integridade. A história chegava ao seu desfecho, não com gritos ou confronto físico, mas com a afirmação de que a verdadeira força reside na coerência moral, na paciência e na coragem silenciosa que molda caráter e transforma vidas. O farol da fazenda iluminava a estrada, não para afastar a curiosidade alheia, mas como símbolo de resistência, segurança e aprendizado. Ali, na solidão protegida da propriedade, a jovem e o fazendeiro haviam conquistado mais do que abrigo. Haviam conquistado autonomia emocional, confiança e a prova de que coerência e coragem silenciosa são armas invencíveis diante da adversidade. Com a estrada de terra iluminada pelo luar e o vento soprando suave, a jovem e o fazendeiro contemplaram o futuro, conscientes de sua força e resiliência. O vínculo entre eles era agora inquebrável, forjado através de paciência, disciplina, coragem e integridade. A história chegava ao fim, mas o aprendizado e a inspiração permaneciam vivos. Se você se inspirou com essa história e quer ver mais vídeos que mostram coragem, transformação e superação, inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder os próximos episódios e deixe seu comentário sobre o que mais te impactou nessa jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de motivação e lembre-se: força e integridade silenciosa podem mudar vidas.